Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui é porque você curte o nosso conteúdo, então comente qualquer coisa. Você pode escrever até uma palavra que não existe ali, mas comente, porque hoje o YouTube prioriza isso para que ele possa distribuir o nosso conteúdo. Dê um like ou um dislike, de acordo com o que você sentir a partir do conteúdo, e compartilhe com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Deixa eu só falar, o membro sorteado desse mês foi o Williams Ricardo, vai levar uma caneca do Connect, produto que não se vende, só se conquista. Williams, parabéns, você foi o sorteado. E hoje a nossa convidada é uma casca grossa do jiu-jitsu das antigas, que agora voltou e tem novidade. Voltou não, nunca teve fora, mas está no Brasil, né? Estava morando nos Estados Unidos. Isso, ficou quanto tempo ainda lá, né? Tá... Tô lá e tô aqui agora. Anete Stack, bem-vinda, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Obrigada a vocês pelo convite. Sua história com a gente. É Anete, né? Isso, Anete. Eu costumo falar que eu tenho diversos nomes, né? Porque aqui no Brasil o pessoal me chama de Anete, né? Porque sempre foi Anete. E nos Estados Unidos o pessoal me chama de Ranete, por causa do H. Do H. Mas qual é a pronúncia correta? Anete, eu falo Anete. E de onde, Stack com 2 A's ainda? Isso. Me fala sobre o seu nome, cara. Eu tô curioso, porque não é um nome convencional no Brasil. Pois é. Na verdade, a minha avó, é o mesmo nome da minha avó paterna, e o meu bisavô, né, o pai do pai do meu pai, ele era da Alemanha e veio para cá, para o Brasil, alguns anos atrás. E foi assim que ficou a Anete. E eu, assim, com essa aparência totalmente alemã, né? Muito bom, cara. E aí ficou Anete Stack. Isso. Meu nome do meio é Anete Quadros, que aí dá uma brasileirada no negócio. Sim. Anete Quadros Stack. Pô, muito legal, cara. Interessante já no nome. Né? E verdade. Como é que você entrou nessa jornada do jiu-jitsu, da luta, assim? Bom, na verdade, eu sempre fui ligada ao esporte. Desde pequena, eu sempre fiz vários esportes. Fiz natação, fiz futebol, handball. E eu sempre quis fazer alguma coisa, assim, alguma luta. E o que eu me identifiquei inicialmente foi com a capoeira. Irado. Porque eu adorava capoeira, assim, assistia várias rodas, assim, ficava admirada com as rodas. Mas nunca tive a oportunidade de participar de uma aula. E um amigo meu, assim, eu fazia escalada esportiva, conhecia um amigo que sempre me levou para fazer algumas escaladas. E numa dessas escaladas, um amigo meu falou: Anete, você tem uma pegada muito boa. Eu acho que você deveria tentar jiu-jitsu. E na época, assim, em 1997, que ele me falou sobre o jiu-jitsu. Eu falei, cara, não sei. Na época tinha meio que uma fama, assim, de... Pit boy. Isso. E eu falei, não sei, eu me identifico mais com a capoeira e tal. Ele falou, não, Anete, vai fazer uma aula que eu acho que você vai gostar. E aí, quando eu cheguei na aula, eu era a única mulher da academia. E vi o pessoal treinando, vi um garoto, assim, ele era o menor, assim, da turma e estava, sabe, treinando muito bem com os outros, os caras maiores, assim, ele era um pouco mais graduado que os outros. E eu falei, caramba, ele é menor do que aquele cara, ele tá, né? Dando um couro. Exatamente. Eu falei, caramba, que interessante. E aí eu vi um cara mostrando uma posição, tipo, quando você for para as costas, você não cruza o pé nas costas. Para não tomar a chave de pé. Aí eu tô prestando atenção, assim, e ele me chamou para rolar. E aí, a primeira coisa que ele fez, eu, iniciante, faixa branca, cheguei lá e ele me botou assim, tipo, foi para minhas costas, botou o gancho e eu finalizei ele assim. Você tá brincando? Porque você tinha lembrado exatamente, do toque. Exatamente. E aí ele me olhou assim, né, falou, tipo, que isso? What the fuck? E aí me deu aquela liçãozinha assim, né, rápida, mas pelo contrário, Como ao contrário, assim, volta? Que lição que ele te deu? Assim, tipo, você, né, me finalizou, exatamente. E aí ele te deu um couro? Me deu um couro, assim, a mais pra mostrar, assim, tipo, tá bom, eu tava... Agora você quer ver o que é jiu-jitsu de verdade, né? Sim. Mas, assim, em vez de eu ficar... levar como uma frustração ou ficar, assim, chateada, não. Eu achei aquilo ali, assim, tipo, caramba, muito interessante, porque... uma mulher, assim, uma pessoa menor, eu tenho a possibilidade de sobreviver e de ficar... eu não diria assim de igual para igual, porque quando você tem, né, um homem e uma mulher, a força é diferente. Se você tem níveis técnicos similares, claro que vai prevalecer também a força, né? Sim. Vai fazer uma diferença. Não que vai prevalecer, mas vai fazer a diferença também. Mas eu conseguia ver que
com a técnica, eu conseguia muito bem contra outras pessoas, assim... Você não faria isso em nenhuma outra luta. Exatamente. Aquilo ali me fascinou. Então, assim, depois que eu fiz a primeira aula, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. Que irado. E, na época, eu me lembro que a gente estava numa situação muito difícil lá em casa. Meu pai estava, assim, tipo, parando de... estava com um problema bem grande no trabalho dele e tal. E eu não estava procurando emprego, assim, na época, assim, tinha 17, 18 anos. E eu falei, cara, não vou poder continuar com o jiu-jitsu, porque não tem como pagar agora, né? Eu não posso te pedir dinheiro pro meu pai para pagar o jiu-jitsu. E aí eu lembro que, assim, passou, acho que uma semana, assim, que eu treinando, e eu fui conversar com o meu professor. Eu falei, mestre, eu agradeço muito essa oportunidade, mas eu não tenho condições de arcar com o jiu-jitsu agora. E eu lembro que, na época... Quem era o mestre, né? Fernando Cruz foi meu primeiro professor. Tá bom, prossiga. Ele era, acho que era um aluno do De La Riva, Linhagem Carson, Kyoto também. Beleza. E eu falei para ele, mestre, eu adorei o jiu-jitsu, mas infelizmente nesse momento da minha vida eu não tenho como arcar. Na época, pra você ter uma noção assim, do que era, assim, a mensalidade era R$60. R$60 na época era tipo 1/4 do salário mínimo, basicamente. Eu lembro que o salário mínimo na época era 300 e poucos reais. Porra, memória de elefante, hein? Não, e eu tava vendo isso porque eu tava vendo um dos meus contra-cheques de muito antigamente. Antigas. E assim, 300 e poucos reais. Eu falei, caraca. 97, né, mano? E aí eu falei assim, tipo, mestre, infelizmente eu não tenho como arcar agora, porque, né? E ele falou, Anete, beleza, 30%. Não, 50%, paga só R$30. Trintão. E eu falei assim, tá bom. E eu pensando na minha cabeça, cara, que eu vou ter que me virar para arrumar esses R$30. E no primeiro mês eu fui, né, pedir um dinheiro emprestado, falei com a minha avó me deu um dinheiro, fiz uns serviços aqui e ali, e consegui os R$30 para pagar a mensalidade. Tive uma pessoa que me deu um kimono e voltei lá para falar com o meu professor. Falei, mestre, consegui aqui pagar, mas para o mês que vem eu não vou ter condições de pagar mais, então eu não sei como é que eu vou fazer. Eu gostei muito. Ele, Anete, só vem treinar, vem treinar. Que maneiro. E eu falei, caraca, meu irmão, então eu vou dar o meu melhor aqui, né? Você já estava se destacando nos treinos, provavelmente? Na verdade, assim, nos treinos ele viu, assim, que eu tinha vontade. Eu sempre tive muita vontade, assim. Eu queria retribuir o que ele fez por mim. Então, assim, mestre, eu lembro que o tatame era de montar e desmontar. Sim. Então, toda aula eu chegava, mestre, deixa eu te ajudar. Ele, não, deixa os caras fazerem, não precisa fazer não, deixa eles fazerem. E eu ficava, assim, sempre querendo, né, ajudar de alguma forma. Entrava algum aluno novo, eu estava sempre querendo ajudar e tal. Então, eu sempre fui muito grata pela oportunidade, porque se não fosse por ele, quando eu não era ninguém, né, lá atrás, eu não estaria aqui hoje, né? Eu não teria a oportunidade, né, de ter ido tão longe no esporte. Então, assim, nossa. Fala pra gente o quão longe você já chegou, que eu sei que você tem uma série de títulos, entre eles a DCC, Mundial de Jiu-Jitsu. Fala tudo. 3 vezes campeã brasileira, 7 vezes campeã mundial de jiu-jitsu de kimono, 1 vez campeã mundial sem kimono, 3 vezes campeã da DCC, 1 vez campeã pan-americana. Agora, recentemente, meu último título foi inédito também, campeã brasileira sem kimono, no adulto médio, agora que foi nesse mês passado, em agosto. Caraca, bicho. Quantas vezes campeã Entre da outros aí DCC? que eu estou esquecendo. 3 vezes. Caraca. DCC mesmo, Submission, Isso, 3 vezes campeã. Isso. Foi em Primeirona. 2007, eu ganhei peso absoluto. Foi a categoria médio, né? Que nos primeiros ADCCs, no primeiro e no segundo, se eu não me engano, foram os únicos que eles tiveram. Na verdade, o primeiro feminino que teve foi em 2005, que foi só por convite. E o segundo que teve mulheres foi em 2007. Então, 2005 eu fui, 2007 também. Em 2005 e 2007 eles tinham ainda mais pesos e o absoluto. Hoje em dia eles não têm mais tantas categorias de peso. Então o que eles fizeram? Eles cortaram. Antigamente eles tinham 55, 60, aí 65 ou 67, alguma coisa assim, e tinham uma outra categoria. Então tinham 4 categorias femininas e o absoluto. 2005 e 2007. Então, em 2007, eu ganhei a categoria médium, que era até 67 quilos, e o absoluto. E em 2009, eu ganhei a categoria acima de 60 quilos, que foi quando eles voltaram a somente 2 categorias para o feminino. Caramba. Voltaram atrás, né? Nossa. Brabíssima. Em vez de progredir, eles regrediram. Mas talvez seja pelo contingente, não? Acredito que não, Alexandre. Sabe por quê? Eu acho que, na verdade, isso é um problema ainda. Eu vejo assim como
O ADCC ele, tem crescido muito, é um dos maiores eventos, eu diria, um dos maiores ou o maior evento de... Maior de grappling. Exatamente. Mas uma distinção que eu faço é porque, para o feminino, você não tem tantas categorias. Então, assim, eu acredito que tem muitas meninas que ficam de fora, porque não tem essa oportunidade. Então, eu acredito que tenham mais meninas boas que poderiam estar ali, Sim. entendeu? Porque eles não têm tantas categorias como o masculino. Entendi. Na IBJJF são mais categorias? Isso, na IBJJF a gente tem, como no kimono, tem o pluma, na verdade agora tem galo, pluma, pena, leve, médio, meio pesado, pesado e super pesado. 8 na IBJJF contra quantas no ADCC? 2. Porra! Exatamente. Aí não tem conversa. 2. E cada categoria, somente 8 pessoas. Que brabo, cara. Então, assim... Uma pena, né, cara? Muito, muito. Mas eu acredito que agora, com o crescimento do esporte e com tantas meninas que dão show, você vai no campeonato de jiu-jitsu, assistir uma competição, o campeonato feminino, vamos dizer assim, a categoria feminina não deixa nada a desejar a categoria masculina, em termos de técnica, em termos de agilidade, né, de show, vamos dizer assim. Então, eu acredito que o futuro é realmente voltar, assim, abrir mais categorias. Tomara. Eu também acredito. Eu não sei se tem a ver, mas os países no Oriente Médio, eles são bem arcaicos com relação à relação com mulher, né, Verdade. Cara? No Bahrein tem MMA, mas as mulheres do Bahrein não podem lutar. Caramba! Você tem que trazer gente de outro país para representar o Bahrein no MMA feminino. Entendeu? Que isso. Então, provavelmente assim. E por mais que eles não façam, se a IBJJF já faz, daqui a pouco aparecem. Você morou nos Estados Unidos. Quantos campeonatos tem lá por mês, assim, de submission para... Nossa, lá... Assim, muita coisa, muitas oportunidades, assim. Não só do jiu-jitsu, do grappling, mas eu vejo que até em outros esportes, assim, tenho oportunidade de treinar numa escola de wrestling lá. Animal. Uma das melhores lá dos Estados Unidos, que até o treinador, ele treinou a Holly Holm, o John Jones. É bem conhecido lá, Easy Style Wrestling. Assim, a quantidade de campeonatos que tem, femininos, masculinos, é imensa. Então, assim, eles valorizam muito mais o feminino lá. Sim. Ele treinou Holly Holm e John Jones, ele era da Jackson... Isso. Acho que por um tempo ele morou na... Albuquerque? Isso, Albuquerque. E aí ele teve a oportunidade de treinar. Ele tem uma relação assim, muito próxima até com a Holly Holm. Legal. Com alguns atletas de lá também. Você que é da origem do jiu-jitsu, treinou wrestling lá nos Estados Unidos. E aí, o que você achou do treino em si? Eu treinei wrestling aqui no Brasil também, antes de ir. E assim, eu estava até conversando recentemente com o professor daqui, o Pirata. Falando que eu sinto uma diferença grande em termos, assim, às vezes, uma dificuldade de treinar com o pessoal daqui, porque o pessoal daqui sabe mais jiu-jitsu. E assim, algumas coisas assim que você vai fazer, né, tipo, vamos dizer, o viciozinho do jiu-jitsu, eles estão mais preparados, então eles não caem tanto assim, tipo, em coisas que de repente eles lá dos Estados Unidos cairiam, porque eles são mais estritos do wrestling. Vamos dizer, essa escola que eu vou lá, vamos dizer que 95% das pessoas que vão nesse treino são wrestling puro. Assim, eles vão fazer wrestling. A aula, inclusive, é uma aula assim, tipo, que eles vão ter uma aula focada só para o single leg, uma aula só focada para o hand fighting. Então, Entendi. assim, eles são muito específicos, sabe? Então, deixa eu ver se eu entendo qual seria desses viciozinhos. Se você botar uma menina do wrestling de origem para baixo, ela automaticamente bate e volta, ou bate e já vira. Exatamente. A do jiu-jitsu vai fazer guardinha. Não necessariamente, mas assim, eu vejo, por exemplo, uma posição que eu poderia dar um omoplata na pessoa, assim, tipo, dar um crucifixo. Vamos dizer, porque eles não se preocupam tanto porque com essas... eles vão ter o vício do wrestling. Exatamente. Então, eles não vão se preocupar em fazer uma posição que eles vão cair numa posição de crucifixo, aqui por tu exemplo. não vai pegar nunca. Exatamente. E aqui, no momento que eu já começar a travar o braço da pessoa ali, a pessoa já muda. Tá de maldade? Vai ser bom ou ruim? Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Assim, vamos olhar assim pelo olhar do jiu-jitsu, ou o olhar do MMA, né?
no geral, assim. Isso. Até mesmo da defesa pessoal. Vamos dizer assim, quando o Halls foi um pioneiro, né, da mistura Sim. com o jiu-jitsu, do jiu-jitsu com o wrestling. Então, eu procuro, assim, olhar muito esse exemplo dele, porque eu também sempre fui assim, eu sempre usei outras artes para melhorar o meu jiu-jitsu. Porque a minha prioridade, principalmente agora no início da minha carreira, vamos dizer assim, mesmo fazendo wrestling, eu fiz um pouco de judô também, sempre fui assim, voltado para o jiu-jitsu, para melhorar a minha performance do jiu-jitsu. Perfeito. Então, eu acho que pra gente, assim, vamos dizer, pra pessoa que tá com o foco exclusivamente do wrestling, de repente seria bom ir para uma escola que eles estão 100% focados ali, que você não vai ter. Mas para uma pessoa que o foco é o MMA ou melhorar as técnicas em pé, eu acho que o daqui... É melhor. Porque você tem essa sagacidade, sabe? De não vou cair nessa posição aqui. Você olha com aquele olhar mais crítico de falar, essa posição aqui é muito boa pro wrestling, mas pro jiu-jitsu eu já posso cair aqui nessa posição. Um pescoço. Exatamente, nessa posição aqui perigosa. Então, acho que você fica assim mais, sabe? Atenta, olhar, exatamente, olhar se amplia. abrangente. Exatamente. Deixa só eu dar uma clareada para a audiência, porque você falou assim, agora no meu início... Agora no meu início. Você é veterana de grappling, você está falando do seu início no MMA. Fala um pouco mais pra gente, Anete. Isso. Então, sempre foi um sonho pessoal. Assim, seria assim, uma realização pessoal. Sim. Quando eu comecei assim, na minha carreira do jiu-jitsu, eu sempre tive vontade de fazer um MMA. Eu tive algumas possibilidades. Eu tive, na época que eu competi no ADCC, eu tive uma oportunidade de lutar o Smack Girl, que era um evento no Japão. Acho que era um estilo Pancrase, mas que não tinha pouquíssimo tempo no chão. E o fator determinante para entrar nesse evento foi isso. Era igual o rings antigamente no Japão. Eles tinham assim, pouquíssimo, assim, alguns segundos que você poderia ficar no chão. Então, como a minha especialidade é o chão, eu falei, cara, Mas tinha ground and pound, podia bater no rosto, no chão ou não? Podia. Era tipo um MMA normal, mas assim, você não podia ficar... Muito rápido. Exatamente. E, na época também, vamos dizer, há 10 anos atrás, 2005, 2007... né, tempo atrás, você não tinha a valorização que você tem hoje para o feminino no MMA. Então, o meu treinador falava, Nete, pô, se você quebrar um dente, isso não paga nem o teu dentista, cara. Evento nacional. Né? Ele costumava falar isso e eu ficava assim, tipo, cara, eu tenho que concordar com ele em algumas coisas, porque eu sou muito assim, coração, eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre esporte pelo esporte. Eu sempre amei a competição, porque você vê, a gente começou a geração que eu comecei, você não lutava pelo dinheiro, né? Esquece. Exatamente, esquece. Não tinha dinheiro Não nenhum. tinha dinheiro nenhum. Não tinha patrocínio pro feminino, principalmente. Entendeu? Então, assim, era o amor mesmo, a vontade de estar ali. Então, isso me motiva mais do que qualquer outra coisa. Então, para mim, assim, quando ele falava, mas, pô, você não vai pagar... Não importa, né? Eu quero entrar ali, meu irmão, meter a porrada e foda-se. Desculpa a expressão. Não, pode falar. Fala à vontade. Mas ele, tipo, me fez ter esse olhar, assim, mais, né, profissional do negócio. Então, e a gente escolheu, né, essa rota. Então, vamos construir essa carreira dentro do jiu-jitsu. E, assim, uma coisa, Alexandre, que eu tenho refletido muito na minha vida ultimamente é, assim, do tempo, né? O tempo de cada um. Porque as pessoas, elas costumam colocar a expectativa delas na outra pessoa. Comparação. Exatamente. Segredo para derrota. Exatamente, Alexandre. Cara, eu estava viajando sobre comparação sozinho ontem. Se você for escravo da comparação, você não arrisca. Já parou para pensar? Exatamente. Porque se você tiver que arriscar algo novo, toda escolha gera uma renúncia. E aí você renuncia. E aí aquele cara que você vai olhar para o lado tá voando no que vocês estavam fazendo. Você fala, porra, acho que eu vou voltar para lá. E não começa a fazer o que você faz. Cara, exatamente. Comparação é um veneno. Eu acho que você concordo. pode ter referência. Pô, minha referência tá lá, eu quero chegar lá. Comparação, porque na comparação você valoriza o curto prazo, cara. Exatamente. 1, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Você não olha o horizonte. E é ruim quando você se compara com um outro, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. A sua jornada nunca vai ser igual a jornada da outra pessoa. Se eu fosse comparar a minha jornada no jiu-jitsu, eu recebi, vamos dizer assim, eu recebi a minha faixa preta, se eu for contar os anos, em 5 anos de jiu-jitsu. Pô, foi rápido.
Entendeu? Então, Você achou muito? Não, achei pouco. Eu achei pouco. poucos E quando eu anos, né? recebi a minha faixa preta, eu falei, gente, eu não tô preparada para isso. Você achou? Eu achei. Entendeu? E eu vejo, assim, outras pessoas que, às vezes, não recebem a faixa e ficam, tipo, caramba, mas, pô, por que eu não recebi a faixa? Pô, eu tô aqui, eu tô treinando e aquele cara, eu bato naquele cara ali todo dia, mas, pô, por que ele recebeu e eu não recebi? Eu nunca tive isso, assim, tipo... Mas, assim, voltando, assim, a minha avaliação do tempo é que, às vezes, a pessoa coloca a expectativa dela em você. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu tô começando a minha jornada do MMA aos 43 anos. Caraca, bicho. Você foi contemporânea da Kira no jiu-jitsu? Eu comecei, assim, um pouco antes. Ela recebeu a faixa preta um pouquinho depois de mim. Lembro até o campeonato que ela estava. Foi ela que recebeu a faixa no pódio do campeonato. Mas a gente chegou a fazer algumas lutas juntas também, até no Mundial, na DCC. Legal. Nunca se enfrentaram? Já nos enfrentamos. Eu tenho até uma história boa dessa nossa... Algumas vezes que a gente se enfrentou. Que na época, assim, tipo, o feminino, como eu falei, ele não era tão valorizado assim. Sim. E quando a Kira chegou... ainda tenho aqui, obrigada. Quando a Kira chegou no cenário, assim, tipo, tinham outras meninas que estavam, assim, batalhando ali por um espaço. E acho que quando a Kira chegou, ela meio que tomou, assim, tomou a cena. E, assim, eu digo assim, mais para mídia. E até esquecendo um pouco das outras pessoas. E aquilo ali, assim, me causou, assim, eu falei, pô, um certo desconforto. Eu falei, cara, a gente tá aqui trabalhando pra caramba e só porque ela é Gracie, né, chegou ali. Então, cria aquela rivalidade, assim, com a Kira. E é interessante falar isso porque eu gosto muito da Kira. Eu já tive a oportunidade de dar uma aula na academia dela agora recentemente. Na Gracie Core? Isso. Que irado. A gente tem uma relação muito boa, assim. Mas na época do campeonato, assim, era meio que aquele negócio, poxa, o pessoal só olha pra ela, né, só valoriza ela. E eu falei assim, cara, quando eu pegar ela, eu vou matar. Vou matar. Mas é aí que tá a lição do jiu-jitsu, né, cara? E, assim, duas lições, assim, tipo, de não subestimar ninguém. Não que eu subestimei ela como atleta, mas eu falei assim, pô, com certeza, cara, eu vou matar. Eu treino pra cacete, meu irmão, só treino... Você deve ter olhado e falado, ela é uma Barbie, eu vou pegar ela. Exatamente. Assim, e não era. Exatamente. E, assim, a minha segunda lição foi que você nunca pode deixar você tem que sempre se controlar. Como um artista marcial, você tem que sempre pensar nisso. Você não pode deixar suas emoções... principalmente na hora da luta, porque eu lembro, assim, exatamente, assim, o momento do erro da luta, assim, tipo, eu falei, tipo, eu tava na meia guarda e, pô, minha posição, assim, que eu não perco nunca. A esgrima, tava com a esgrima, pressão do ombro aqui no... Deixa eu te cortar. Pressão dela é braba. Ela me deu um abraço ali e falei, caralho, parecia que tava esgrimando, né? Falei, porra. Exatamente, pra você ver. Eu tava com aquela posição que eu falei, é minha posição, não perco essa posição de jeito nenhum. E aí eu lembro, assim, tipo, eu falei, meu irmão, agora tu vai ver, né? Aquela pressão assim. E eu olhei, assim, um segundo que eu olhei, tinha um grampo no tatame. E assim, tipo, cara, foi tudo assim, câmera lenta, sabe? Assim, tipo, meu irmão, vou te matar. E aí eu olho o grampo, assim, ela me raspa, me raspou, assim, numa posição, tipo, só capotou. Eu tava, tipo, indo pra montada. E ela me capotou, assim, tipo... Mas você estava por cima, na meia guarda dela. Por cima, isso. Tá bom, entendi. Então, quando ela me capotou, foram 2 pontos. Sim. E aí, acho que ela, tipo, me capotou e pegou minhas costas. Eu virei, 6 ela pegou pontos. minhas costas. 6 pontos. Foi isso a luta. Caraca. A luta terminou 6-3. Eu passei eu fiz uma passagem de guarda e depois ela, tipo, né, fui pra meia guarda, ela raspou. Se enfrentaram quantas vezes no total, assim? Acho que 3 vezes. 3 Todas vezes. de kimono? 2 de kimono e uma sem kimono. Eu perdi para ela 2 vezes de kimono. A primeira derrota, eu vou dizer que... por isso que eu nem comentei ela, porque na primeira derrota, esse campeonato, para mim, foi um campeonato assim, que eu estava assim, muito... A minha alimentação não foi boa para o campeonato. Eu lembro que no dia do campeonato eu estava perdendo muito peso. Eu estava numa fase assim, que eu tinha que perder um peso para lutar de leve. E eu, assim, não justificando a minha derrota, mas assim, eu sei... o quanto eu poderia ter ido mais longe. Não foi seu melhor dia. Exatamente. Sim. E eu lembro assim que eu nunca sinto sono durante as lutas e no campeonato, eu estou sempre alerta. E nesse dia eu tinha comido 10 morangos o dia inteiro, assim, tipo, lutei assim, umas 3 horas da tarde.
não tinha comido nada, tive que fazer esteira para perder peso. Caloria lá embaixo. Você não tava... Tava assim, tipo, não tinha nada no corpo, né? Sim. Tipo, eu tava muito fraca. Eu lembro que eu fiz a minha primeira luta, ganhei a minha primeira luta, e a segunda luta era com a Kira. Foi a pesagem na hora no jiu-jitsu, né? Exatamente. Você lutou em déficit. Porra, 10 morangos é nada. Exatamente. Então, depois da minha primeira luta, me deu um sono, que eu falei, gente, eu tô com sono. Bizarro. E eu encostei assim, eu lembro do meu professor vindo, Anete, você vai lutar, vamos. Eu, caraca, acordei assim. Então, assim, a minha primeira luta, assim, eu nem contei, assim, tipo, porque realmente... Eu entendo. Mas foi uma luta dura também, eu dei um leg lock nela, ela resistiu, e aí eu caí embaixo, ela ganhou de 2 pontos. E na segunda luta, que foi essa que eu comentei, que eu vi realmente, que eu falei assim, agora eu vi que... Né, duas coisas. Você não subestimar ninguém, porque o jiu-jitsu é técnica. Sim. Né? É um momento de distração que você se distrai ali, que a pessoa usa aquilo ali. É como um xadrez. Então, você tem que estar sempre, né, alerta. Sempre um passo à frente, mas sempre alerta. E você também não pode deixar as emoções te controlarem. Você tem que estar sempre calmo, frio. E saber que você... Né, ok, isso aqui é o meu jogo. Eu sei o que eu faço aqui. Ana. A comparação te emocionou. Por que ela que está chegando agora... já está com todos os holofotes, enquanto eu que estou aqui há um tempão ainda não tenho holofote para mim. Não tinha pensado por esse lado, mas é verdade. A gente falou de comparação. É verdade, né? Verdade mesmo. E aí fala, no grappling, você venceu no submission. No grappling, eu venci. Foi no ADCC, até que a gente se enfrentou na primeira luta do absoluto. E aquele campeonato, Alexandre, minha cabeça estava blindada para aquele campeonato. Você levou peso e absoluto. Peso e absoluto. Porra. Eu assim, tipo, eu lembro que na minha categoria do peso, eu lutei com uma menina chamada Kelly Paul, que ela era agora uma transgender, né, transexual. Sério? Aham. Mas ela era mulher trans? Mulher, virando agora, homem. E ela luta como homem agora? Agora eu não sei se ela luta ainda. Na época, ela era uma policial de São Francisco, treinava na academia Ralph Gracie. Ela era policial mulher. Isso. Agora é um homem trans, entendi. Agora ela não já sabe tinha... se tá na competição. Não sei. Porque esse caminho deve ser bizarro, meu irmão. Vai ela lutar era com um homem natural. Exatamente, não tem como. Não tem como. E ela era muito, muito forte. Aí eu lembro que nesse campeonato, assim, eu fiz as lutas, assim, e o pessoal falou, Anete, você vai fazer a final com a Kelly Paul, você sabe quem ela é? E eu falei, tenho a mínima ideia. Ela já era forte? Ela era forte? Eu tenho umas... Acho que eu tenho uma foto dela no meu Instagram, ela tinha a cabeça raspada, assim, tipo, tinha barba, assim, tipo, eu senti já tomava assim... já tava. Já não tinha mais o peito, acho que ela já tinha removido já... Ela estava realmente na transição. A perna dela, assim, tipo, tinha bastante cabelo. Então, ela já estava, assim... pra caralho. Muito forte. Você ela lutou finalizou... com ela no absoluto? Eu lutei com ela na categoria. Caraca. Na categoria, acho que no peso, ela fez uma luta com a menina que eu fiz a final, com a Rosângela, no absoluto. Mas eu acho que elas fizeram uma luta de 30 minutos, foi uma coisa assim, que a Rosângela acabou ganhando, mas foi uma luta assim bem parelha, assim, tipo assim, só foi um ponto de diferença. Mas aí eu fiz a final com essa menina e o pessoal perguntando, você viu quem é que você vai lutar? Kelly Paul? Eu falei, cara, nem vi. Eu falei assim, você deve ter passado por ela e não deve ter visto, porque ela é igual um homem. E aí quando eu cheguei para a luta, né, que eu olhei para ela, eu falei, caraca, eu falei, aí o André, meu treinador, Anete, tu tá preparada, tu veio aqui pra ganhar. Meu irmão é a Glória ou Martiri, tu vai lá e tu vai ganhar. Eu falei, tá bom, focada. Ganhei sem tomar um ponto. Foi perfeito, assim, a luta. Você tava bem de cabeça, né? Muito bem. E, assim, pro absoluto, o promotor do evento chegou e falou, Anete, você vai lutar, vai fazer a primeira luta com a Kira, tá? E eu lembro que eu olhei pro André na época, eu olhei pra ele, tá maluca, porra? Tu vai ganhar, tu vem aqui, tu tá preparada. Que eu falei, caraca, que eu já, né, tipo, sim, 2 vezes, assim, sim, né? Agora eu já tava mentalmente preparada para aquela luta. Porque legal, a pressão não era só... a pressão era externa também, sim, assim, sabe? Tipo, sim, porque né, o Renzo Gracie estava no corner dela ali, né? Sim. Então, tipo assim, era uma pressão maior. O Renzo Gracie é o braço direito do Sheik, né? O Sheik tem o maior respeito por ele. E assim, eu falei, caraca, ele, tá maluca, porra, tu vai ganhar, eu. Sim, mestre, tá bom. E ganhou. E ganhei. Na luta, eu lembro que no começo da foram 5 minutos, né? Na verdade, 5 primeiros minutos não valem pontos e os outros 5 minutos, sim, começam a valer pontos, né? Sim. E aí, nos 5 primeiros minutos, assim, eu lembro que a gente lutando, eu consegui passar a guarda, assim, eu estava bem confiante. E ela estava tentando fazer aquela rubber guard, né? Que você, sim, puxa a perna, assim, tipo guarda de borracha, eu não sei, sim, se fala assim no Brasil. Sim.
E aí ela acabou, o joelho dela estalou. Eita. E a gente teve que parar a luta ali. Então, assim, pra mim foi uma vitória, assim, tipo, o saborzinho, assim, um pouco amargo, porque eu tinha a certeza que eu estava muito preparada para aquela luta. Eu não gostaria que tivesse sido dessa forma, mas eu acho que, falando de novo sobre o tempo e sobre Deus, que Deus ele tem uma maneira de fazer a gente entender, às vezes, as coisas. Eu acho que ele me fez entender que, além da gente não poder subestimar ninguém, que eu tenho que conhecer o meu valor sem subestimar outra pessoa, mas eu também não podia ficar assim, tipo, deixar o meu ego falar por mim. Então ele falou assim, tipo, tá, você vai continuar assim na sua humildade e é assim que você vai chegar lá. Entendeu? O universo então, assim, conspira a favor. Exatamente. Você faz o seu e se for para ser, vai chegar, né, meu irmão? Exatamente. Então me fala um pouco mais, que eu fiquei curioso agora com relação ao wrestling, na parte de queda. Lá fora você deve ter muito mais treino para essa parte específica do wrestling, ou não, no seu ponto de vista. Falando só de queda, queda sem pano. Eu acho que sim. A gente tem treinos muito bons aqui no Brasil também, né? Tô treinando lá no CT da Nova União. Lá, tem a vice-campeã mundial lá, né? Tem ela não treina lá às vezes? Isso. A Ana França, tem a Tamires também, que é um pouco mais pesada, assim, mas treinos duríssimos que eu tenho aqui também. Eu acho que lá tem bastante variedade de pessoas. Você consegue, assim, tipo, o treino, assim, tipo, tem muita gente. Tem colegial, pessoas, universitário. Exatamente. Tem um pessoal que vai... os adolescentes, assim, eu treino mais ou menos com a categoria de 15, 16, 17 anos. Às vezes um pouquinho, as pessoas que já estão no college e que voltam para treinar. Mas, assim, é incrível, assim, tipo, a quantidade de pessoas que você pode... Material humano, exatamente. E lá o estilo que vocês treinam é folk style? É tipo estilo livre. Mas eu digo que não pode juntar a mão? Pode. Então não é o folk style. Porque tem uma diferença, né? Tem um estilo de treino em alguns lugares dos Estados Unidos, onde a pegada não pode ser fechada para que... Começou isso porque em alguns estados o wrestling não era tão forte, então eles tinham que botar meninas novas para treinarem com meninos, porque eles estavam começando a botar a categoria feminina. Então, se um homem fechar a mão, ele fica muito mais dominante na posição. Interessante, eu não sabia. E aí, o combinado foi que no folk style as pegadas não tenham... Não sejam fechadas. Porque aí dá mais dinamismo, a pessoa se mexe mais, tanto no single, quanto no double, quanto na cinturada. Interessante. Fica menos desigual. Entendeu? Interessante. Lá vocês valiam tudo, digamos assim, no estilo a gente pode fazer. Na verdade, a gente tem até, assim, tem alguns dias que a gente tem prática de greco, prática de freestyle. E como eu falei, eles dividem, assim, bastante o treino por... tipo, hoje a gente vai praticar posições, por exemplo, um dos últimos treinos que eu fiz lá era posição só de single leg. Então, começava sentado, começava com a pessoa segurando a sua perna, começava com a pessoa, tipo, algumas maneiras assim, de começar. Então, tipo, uma pessoa tinha que sair ou tentar dar o pin, né, tentar encostar no chão. Então, assim, tipo, eles são bem focados, assim, para a parte técnica. Muito bom, do wrestling. Eu sou apaixonado por wrestling. Eu também me amarro. Eu acho dinâmico demais. Porra, você não para. E quando você sabe, até que o pessoal costuma falar que o wrestling, ele é muito... Você tem que usar muita força. Mas quando você tem técnica, você sabe a técnica, é praticamente como o jiu-jitsu. Eu acredito. Assim, claro que o jiu-jitsu, ele tem muito mais, né? Abrange muito mais. Mas, assim, se você tem a técnica, não é que você vai ficar usando a força todo o tempo. Quando você não tem a técnica, você usa muito mais a força para fazer as quedas. Sim. E quando você tem a técnica, é isso que eu vejo, assim, no diferencial do meu jogo, porque eu sempre utilizei o wrestling, né? Sempre utilizei quedas no meu jogo de jiu-jitsu, também. Nunca fui uma lutadora que, né, senta para começar o... Você gosta de jogar por cima? Minha característica sempre foi, assim, queda. E depois que eu machuquei o joelho, eu tive que modificar um pouco. Mas, assim, eu sempre fui uma lutadora, assim, que gostei de começar em pé e de dar queda. Porque você já começa com 2 pontos na frente, né? Essa é a vantagem do jiu-jitsu. E a luta continua. Mas eu sempre gostei muito, muito do wrestling. Então, para mim, sempre foi... O treinador da ATT, Steve Mocco,
Se você olhar a foto do cara, é um gordinho. Mas dizem que o cara é um monstro de técnica de wrestling. O cara de sapato teve aqui e falou, meu irmão, tinha que ter visto o treino dele com o Bochecha. Bochecha é novo, forte pra caramba. Ele falou que foi punk, porque o cara saca muito de wrestling e, se eu não me engano, ainda é preta de judô. Aí consegue fazer uma mistura bem feita, né? Interessante. Porque judô e wrestling, na minha opinião, é a mesma coisa. Sem pano. Sem pano. Verdade. Apesar do judô agora tem umas restrições de pegada. Porque a galera do leste europeu começou a entrar em queda e segurar na calça e fudeu. O cara que tá acostumado a dar double leg a vida inteira, segura na tua calça com aquela força, um búlgaro daquele, ele vai rasgar a calça, mas não vai te soltar, né, irmão? É verdade. E aí tiraram. Tava tirando a plasticidade, a técnica, o refino do negócio. Não, eu até concordo, assim, tipo, olhando por esse ponto, concordo, assim. Porque realmente tem... É igual a chave de calcanhar com o kimono. Então, né? Polêmico. Eu sou a favor. Apesar de eu não botar meu pé lá, a prova, sou a favor para quem está assistindo, porque isso é uma ótima maneira de se treinar para quando se tirar o kimono não se ficar perdido. Eu pensava da mesma forma e eu pensava também nessas posições assim que você se coloca e que você trava o jogo. Então, eu pensava assim, tipo, poxa, por que você vai colocar numa 50-50, na 50-50, que você vai travar o jogo se você tem uma chave de calcanhar? Se você tem uma chave de calcanhar, você não vai colocar na 50-50. Fica muito perigoso para você botar numa 50-50. Então, eu pensei, poxa, nesse caso, valeria uma chave de calcanhar. Mas o problema da chave de calcanhar e do kimono, né, o atrito do kimono pode impedir uma defesa. Exatamente. E machucar, né? E impede mesmo. Porque sem kimono, né, você ainda tem... Sem dúvida. Muda tudo. Muda tudo. Então, assim, você tem mais possibilidade de girar o pé e conseguir arrancar. Mas você imagina uma pessoa que já tem uma pegada muito forte, com uma chave de calcanhar encaixada e indo assim, e uma calça. Num 100%, assim, numa competição indo no 100%. Toquinho pegando você com a calça de kimono. Meu Deus. Adeus, joelho. Para sempre. Belíssimo argumento. É como eu falei, eu não boto meu pé ali, eu só dou minha opinião, mas eu acho que você tem argumento para que de fato não possa ser feito. Só aquela chave reta aqui. Que dá para você defender. Chave de pé reta, leg lock também. Sim, o que eu, por exemplo, discordo é o ripping, que eles chamam, aquela, tipo, a cruzada da perna. Sim, que eu falo, pode fazer. Agora no sem kimono, eles... sem kimono pode. Sem kimono pode. Acho que sem kimono pode tudo. No sem kimono agora, basicamente, só não vale o bate-estaca, né? Tipo, e cervical ainda. Não, nem vai valer. Eu digo, vale tudo de pé, de calcanhar, de joelho. Exatamente. Mas, assim, tipo, uma coisa que eu acho que poderia valer também no kimono é essa cruzada da perna, porque... Ainda mais com faixa preta, porque... Chave de pé reta. Você já tem uma noção ali, né? Sim. Tipo, então, você vai ter a reação de tirar ou, tipo... Sim. Não. Você nunca fez uma luta de vale tudo, né, Anete? Nunca fiz. Nem amadora? Nem amadora. E vai estrear no profissional? Exatamente. Qual evento? É o Shotô. Caraca. E aí, o que você espera? Cara, eu tô muito... Alexandre, eu vou te falar. Eu tô muito confiante. Sabe por quê? Porque a gente estava falando antes do tempo, né? Sim. Eu acho que o tempo de Deus é o tempo de Deus, né? E assim, como eu estava falando que na época que eu queria entrar, eu não pude. Eu tive que colocar meio que meus planos assim na espera um pouco por causa do, né? Não era o tempo propício para as mulheres no MMA. Sim. E aí dali eu continuei trabalhando no jiu-jitsu, construí uma carreira de sucesso dentro do jiu-jitsu. Graças a Deus, com esse sucesso, né, montamos uma academia, né, na verdade, 2 academias de jiu-jitsu que são nossas lá nos Estados Unidos, uma em Chicago e uma numa cidade vizinha, Arlington Heights. Parabéns. Assim, do zero, eu cheguei lá com $0, sabe? Nos Estados Unidos com $0. E construir, assim, tipo, né, basicamente, assim, a gente tem uma associação que é pequena, mais, assim, as pessoas que estavam, assim, tipo, que faziam parte da mesma linhagem, que estavam ali, queriam, assim, tipo, se associar a alguém, mas não se sentiam parte de outros grupos, porque, né, foram, assim, tipo, a nossa família, vamos dizer assim. E aí a gente decidiu criar a Brasil 021, que é a escola que a gente fundou, eu e meu sócio, o André Terêncio. E a gente fundou com amor, sabe? Assim, eu acho que é por isso que a gente tem essa parceria de sucesso, porque a gente fez com amor. Então, assim, eu coloquei esses planos do MMA, vamos dizer assim, na espera, mas
dali, você vê que hoje, com essa carreira de sucesso que eu tenho do jiu-jitsu, eu consigo chegar num treino de MMA, Alexandre, eu falo aqui para você com toda certeza que eu chego num treino de MMA com tanta confiança que o jiu-jitsu me deu. Que irado. Entendeu? Então, assim, mesmo estando assim, 43 anos, eu escuto isso, assim, tipo, pô, mas fulano de tal acabou de se aposentar e você, tipo, né, você tá começando, tipo, caramba. Assim, as pessoas assim, tipo, pô, você não sabe a hora de parar. E eu falo Você ouve isso? Ouço. Caramba. E aí eu falo para as pessoas o seguinte, que cada um sabe o seu tempo. Perfeito. Entendeu? E assim, quando eu voltei para o jiu-jitsu, eu tive uma época que eu tive que parar no jiu-jitsu. Na verdade, assim, eu tive um namorado que era muito ciumento e um pouco agressivo. Caramba. Parte, né, da história de Anete. Isso que doideira. E assim, ele numa época, assim, mandou escolher ou ele ou o jiu-jitsu. E eu tinha 20 anos na época. Forte abraço. Claro que eu escolhi ele, né? Sério? Pra mim você ia falar de jiu-jitsu? Pra sua surpresa, eu escolhi ele. E assim, mas foi muito bom. Eu vou te falar o porquê, Alexandre. Sabe por quê? Porque me fez descobrir quem eu era. Entendeu? Porque depois desse episódio, eu falei, gente, nenhuma pessoa, nada vai me impedir de chegar onde eu quero chegar. Perfeito. Eu vou ser a melhor nessa parada, eu vou ser a melhor no jiu-jitsu. E dali, assim, eu tive várias coisas que aconteceram. Assim, o meu professor, André Terêncio, a gente se casou, a gente, né, começou a namorar e tal, se casou, nos separamos e ainda continuamos juntos, mas nesse meio tempo, assim, tipo, a gente se separou há pouco tempo. E ele se tornou meu irmão de vida também. Então, assim, tipo, eu tive muitas coisas, assim, na minha vida. O seu namorado deve ter ficado louco. Eu sabia! Era pra ter saído! Não, é verdade, é verdade. Tô brincando. Mas, assim, então... então, acho que tudo isso contribuiu para que eu chegasse onde eu queria chegar. E, assim, hoje eu vejo que todas as decisões... que na época eu pensava, poxa, eu escolhi ele, foi errado isso. Mas não, aquilo ali me preparou para ser a pessoa que eu sou hoje. Então, assim, tipo, quando as pessoas me questionam, poxa, mas você tá velha para fazer isso? Você não acha que, você vai escolher, vai pro MMA? E eu falo, gente, assim como quando eu voltei pro jiu-jitsu, eu tinha aquele sentimento dentro de mim, assim, tipo, cara, por que eu quero fazer jiu-jitsu, cara? Tem tantos outros esportes, mas por que eu tenho essa vontade dentro de mim que me induz, né, me direciona para aquela coisa? E eu digo que é a voz divina te chamando. É a voz divina que me falou. Eu sou muito realista em termos do meu tempo, né? Tipo assim, o tempo... Eu tenho planos de curto tempo. Sim. E eu sou muito realista neles. Mas eu tenho certeza que a divindade desses planos são muito grandes. Que legal. Entendeu? Porque eu tenho dentro de mim aquele Tem mesmo... muita fé, né? Eu tenho. Muito bom isso. Eu tenho muita fé. Independente de religião, Independente. Fé é muito bom. Fé é um puta combustível. Eu tenho muita fé e tenho muita positividade, sabe? Eu tenho muita fé no futuro, que as coisas vão ficar bem, entendeu? Que legal, né? Quando eu fui para os Estados Unidos, Alexandre, como eu falei, eu fui com $0, sabe? E assim, várias pessoas, caramba, mas você vai para lá e, poxa, você não tá com medo? E assim, dentro de mim eu tinha aquela certeza de que tudo ia ficar bem. Mesmo indo sem dinheiro nenhum, sabe? Então, assim, na minha vida, assim, tudo foi meio que assim, eu não fiz tantos planos, assim, para viajar, mas porque eu tinha, assim, a certeza... Você andou e Deus, ou o universo, ou seja lá o que for, botou o piso. Exatamente. É isso aí. Que a gente tem que fazer a nossa parte, né, cara? Porque tem passo. muita gente que fica só ali esperando e, poxa, não vai aparecer uma oportunidade. Eu não, cara. Eu falei, gente, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer MMA. Eu vou lá, tipo... Eu acho que quando você também começa a pensar em alguma coisa assim, tipo, alguma coisa assim... grande, né, um propósito divino na sua vida, todas as coisas vão aparecendo, né, para te direcionar, para te ajudar e te impulsionar para aquele sonho. Então, sabe? Eu tenho uma viagem, eu acho que isso aparece na vida de todo mundo o tempo todo, só que poucas pessoas estão trabalhando a ponto de enxergar o detalhe. De verdade, eu viajo nisso. Quando minha esposa ficou grávida, eu falei, caralho, o número de grávidas aumentou. Nada, você só está focado naquilo, então você começa a fazer sinapses daquilo, porque aquilo para você naquele momento é o foco. Verdade. Será que não é tudo assim? Você está trabalhando, você está fazendo, você está buscando, e aí a oportunidade que aparece, você capta. Exatamente. Pode ter oportunidade todo dia, o dia inteiro, mas a pessoa está tão distraída ou com a vida dos outros, ou lamentando, ou reclamando, que não... Verdade, Alexandre. Não é? Pode ser Verdade. que seja, cara. Não, eu acredito sim, eu acredito muito nisso, porque
eu passo muito pouco tempo, assim. Às vezes, quando eu vejo a pessoa falando, assim, tipo, comentário no treino, eu falo, gente, eu nunca tive tempo na minha carreira de nem olhar pro lado. É isso, cara. Se tinha alguma pessoa ali na academia que tinha alguma coisa contra mim, ou se tinha alguma picuinha, eu não sei. Porque tá eu tava tão focada ali no que eu tinha que fazer, que eu não olhava assim pro lado, para essas distrações assim da vida, sabe? Phelps não nada olhando pro lado. Os adversários nadam olhando para ele. Exatamente. É isso, cara. E eu acredito mesmo que quando a gente começa a trabalhar num propósito, assim, a partir do momento que eu falei, eu senti essa vontade, assim, eu falei, poxa, por que eu tô com vontade de fazer isso? Porque realmente, pensando assim, vamos botar assim agora, comparando um pouquinho, né? Caramba, tá todo mundo nesse estágio da vida, tipo, né, se direcionando para... Mas eu acredito que eu ainda tenho esse fogo aqui dentro porque ainda tenho uma missão a ser cumprida. Seu último campeonato que você ganhou foi o brasileiro? Brasileiro, isso. Foi quando? Foi em agosto agora, no dia Você lutou 13. de adulto? Lutei de adulto. Porra, esquece. Você lutou de adulto. Não lutou de master, não lutou de sênior, não lutou de nada disso. Lutou de adulto e ganhou. Então, já se colocou à prova. Eu estava com essa dúvida enquanto a gente conversava, porque eu falei, cara, como é que ela está no treino? Mas treino é treino, né? É diferente da luta. Mas você lutou, competiu. Exato. 43 anos competir de adulto. Exato. E, é assim, bronca, hein? Uma das meninas que estava na categoria, ela tinha 22 anos. Porra, então. 22 anos, eu falei, caraca, quase, meu Deus, quase metade da idade. Vai começar a dar giro aqui. Não teve essa, né? Não, e vou te falar, cara, assim, a voz da experiência conta também, né, cara? Porra. Assim, tipo, nessa minha carreira de 25 anos de jiu-jitsu, desde que eu comecei até hoje, eu nunca tive, assim, um momento que eu parei de treinar mesmo, assim, parei de treinar. Nunca ficou... Nunca fiquei... A não ser, assim, bem no início lá com aquele namorado que eu fiquei... Mas você tira férias. Não tiro férias, Caralho. Alexandre. Não tiro férias. Assim, eu tiro, assim... vamos dizer, tem períodos que eu treino menos e tem períodos que eu treino mais. Mas eu tô sempre treinando. O único tempo que eu fiquei sem treinar foi o tempo que eu operei o joelho. Que foi uma série de acontecimentos na vida, assim. Sim. E, assim, eu falo de novo, assim, que é o tempo, né, cara? E nesse tempo que eu tava, assim, tipo... Que eu tive esse problema no joelho e tal... 2015, no final de 2015, aconteceram algumas coisas na minha vida assim que me direcionaram assim, tipo, o que a NET quer? Qual é a direção que eu quero levar na minha vida? Bifurcação rolou ali, né? Exatamente. Uma delas foi que eu engravidei. E eu tive um aborto espontâneo. E, assim, muitas pessoas ficaram, poxa, me desculpa, né? Tipo... Sim, exatamente. E, para mim, assim, eu vi, assim, como... claro, eu queria realmente... Eu sempre quis ser mãe, eu tenho um dos sonhos de ser mãe também. Mas eu entendi que não é o meu tempo. Entendi. É o tempo certo. Foi espontâneo, né? Exatamente. E dali, logo depois, assim, que eu já tinha uma lesão no joelho. Em 2005, eu rompi completamente o meu ligamento do joelho, o cruzado anterior. E decidi por não operar na época, porque a cirurgia na época ia me levar mais ou menos, em média, 2 anos de recuperação. Eram outros tempos. Hoje em dia, a cirurgia é muito mais rápida. Exatamente, a recuperação é muito mais rápida. Mas, na época, eu não podia dispor desses 2 anos, porque, né, ainda mais o tempo para a mulher não era assim, tipo, como a gente conversou, de patrocínio e tal. Então, assim, eu não podia tirar esses 2 anos. Então, eu optei por fazer bastante fisioterapia, fortalecer bastante o joelho e consegui, por 10 anos... Mantive aí, treinando, competindo, ganhando campeonato, sem ligamento, e vamos que vamos. E aí, em 2015, eu demonstrando uma posição, o joelho estalou. Caramba. E ficou travado. E aí eu falei, caramba, agora lascou-se, né? Vou ter que fazer alguma coisa. E aí, logo depois, descobri que estava grávida. Então, eu não falei, não vou poder fazer a cirurgia, vou ter que ficar, né, esperando e tal. E aí tive esse aborto espontâneo, e aí, consequentemente, fiz a cirurgia do joelho. E foi um tempo, Alexandre, de mais aprendizado na minha vida, sabe? Eu entrei, assim, como se fosse um pouco, assim, de depressão, porque eu estava tentando descobrir quem era a NET. Quando eu entrei no jiu-jitsu, eu era competição, sabe? Tipo, tudo pra mim, assim, eu tinha que entrar, competia. A competição era a minha vida ali dentro do jiu-jitsu. E aí, quando aconteceu isso, eu meio que falei, poxa, quem sou eu? Perdi meu propósito, eu não estou competindo, né? Aconteceu isso aqui, meu joelho, agora não estou mais competindo como antes, como é que vai ser? E
aquilo ali me fez refletir muito sobre, sabe, a vida. E, inclusive, pensar em tirar minha própria vida. Sério, né? Sério. Que nesse loucura. Ponto, Alexandre. Assim, muitas pessoas, assim, elas não sabem. Aproveitando Desculpa, que a gente tá... Que loucura. Eu não falei loucura sua, não. Loucura sou eu imaginar um atleta de alto rendimento. Atleta de alto rendimento, a cabeça funciona diferente. Eu tô vendo você todo tempo falar que, porra... experiência nada mais é do que o acúmulo de aprendizados com os erros. Só que numa determinada hora, uma pessoa normal frustra e entra em desespero. Você veio de uma batalha difícil, pelo que eu entendi, de uma origem humilde, que não tinha nem dinheiro para... porra, foi indo, 7 vezes campeão mundial, 3 vezes campeão da DCC. Porra, e aí acontecendo tudo que tem que acontecer na sua vida, uma hora você se pergunta, porra, cadê minha grana, cadê meu filho, cadê minha vida, cadê minha casa, cadê tudo? Exato. E aí, bom, desaba, né? E aí me fala, a gente tá no setembro, Exatamente. Coincidência, nem combinamos de falar isso, cara. Exatamente. E assim, eu acho que é muito importante, eu falo assim, tipo, isso... É muito importante, porque muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas mesmo passam assim, por essa vontade. Atletas, eu escutei de muitas pessoas, caramba, quando eu perdi, eu fiquei tão frustrado que eu fiquei assim... E a gente passa por isso mesmo. Simone assim. Biles, aquela da ginástica. Da ginástica, isso aí. Ela surtou no meio da Olimpíada e falou, não dá pra mim. Exatamente. E o pessoal fala... Cara, eu ouvi um jornalista, que nem é jornalista, é um lixo, falar... essa geração, eu falei, caralho, que geração, irmão. A menina é a GOAT do que faz, a maior de todos os tempos. Nunca vai ser bom o suficiente. Para ela chegar a ponto de falar, caralho, não dá para mim, o mínimo que você tem que fazer é calar a boca e respeitar. Exatamente. Porque é sério pra caramba. Exatamente. O atleta de alto rendimento funciona em outra frequência. Exatamente. Suporta dores que, porra, irmão, eu não iria suportar, por isso não sou atleta de alto rendimento. E quando a pessoa, no maior evento do mundo, ela chegou com o macacão ali bordado, GOAT. Imagina o peso de levar. Exato. Você é a maior dos Estados Unidos, num dos esportes que os Estados Unidos mais olham. Exato. Vai lá e faz o seu. E a mulher falar, não. Não tô bem. Caralho, é porque não tá mesmo. Desculpa, eu respeito Perdão muito. te interromper para falar, Sem mas problema. É porque... Não, é um exemplo até muito, muito bom mesmo, porque a gente olha, às vezes, uma pessoa assim, de sucesso, né? É muito fácil chegar, pô, mas o cara tem tudo. Você nem imagina. Cara, e você não imagina o que a pessoa tá passando ali por dentro. Hoje em dia, eu tenho muita empatia pelos outros, assim, muita empatia. Eu passei muitas coisas na minha vida, assim, que eu tenho certeza que muitas pessoas nem imaginam. O fato de ter ido para um outro país, largado... Nossa! Eu imagino, com zero. Largado minha família aqui, eu não tinha família nenhuma lá. Foi eu e o meu... Na época, ele era meu namorado, o André. E meu treinador, né? A gente foi com essa relação, assim. E eu, basicamente, era a pessoa que tinha que ficar forte ali. Sim. Porque, assim, naturalmente, tá, Alexandre? Não me leve a mal o que eu vou falar, mas as mulheres, elas são mais fortes, naturalmente. Não tenho dúvida. Só de você ter que, né? Tipo, meu irmão, todo mês ali sangrar. Filha, eu peguei Covid e quase fiz um testamento. Falei, vou morrer. Sério? Porra, meu irmão, a mulher faz um parto normal. Né? Um buraco do tamanho de um limão, sai uma melancia. E a mulher fala, eu quero ter normal. Você fala, quê? Impossível. Eu não tenho a menor dúvida que a mulher é mais forte. Mas assim, não tem... Eu não tenho... talvez até fisiologicamente, pela questão do parto, não sei. A gente consegue aturar. Exatamente. Pô, irmão, meu filho... Deixa eu contar uma história breve. Uma vez a gente tirou uma foto do meu filho, e aí o flash, o normal é sua córnea aparecer vermelha, dele apareceu fosca. E aí você pensa o quê? Caramba, ele vai ter retinoblastoma. Eu falei, fudeu, acabou minha vida. Eu desabei. Irmão, minha mulher leoa. Pegou, aprontou tudo, passamos sábado e domingo fazendo exame, reviramos o moleque de cabeça para baixo, do lado do avesso do olho, da cabeça do... Não era. Mas eu tava um trapo e minha mulher o bicho, sabe? Botando pra frente. Se dependesse de mim, eu ia ficar chorando do lado dele.
Acredito, cara. Foda, né? É, muito, Desculpa, muito. mais uma vez, perdão te Nada, interromper, eu porque acho o papo tá bom. Tá ótimo, eu tô E aí a adorando gente- também. Obrigada. Vai lá. Não, essa é muito, muito enriquecedor escutar a história da sua família também. Eu falo Porque abertamente. é o que eu falo, assim, né, é muito fácil você julgar o outro, assim, tipo, apontar o outro e falar, tipo, caramba, pô, mas o cara não tem motivo pra estar. O garoto tá morando lá nos Estados Unidos, tá bem, maluco. entendeu? E, tipo, lá eu tava... Né, a gente tinha que matar um leão por dia. Primeiro, para quebrar um pouco da cultura, assim, tipo, quando a gente foi para os Estados Unidos, para ter uma oportunidade, tivemos, assim, brasileiros que, tipo, fecharam as portas pra gente. A gente teve americanos que, tipo, abraçaram a gente. E você assim. viu o André menos forte do que você? Eu vejo, assim, tipo... Porque ele era o cara, assim, tipo, caramba, poxa... Não vai dar certo. Não, teve uma vez, cara, eu vou contar essa história engraçada. Espero que ele escute, que ele vai rir também. Que a gente tava, assim, tipo, fazendo o processo imigratório. Então tinha que fazer muitas cópias, tirar cópia das matérias, né, da revista e tal, Sim. passaporte e tudo. E aí, né, uma confusão. Era o dia inteiro tirando várias cópias, assim, pegando um negócio, fazendo... botando o papel junto. E numa dessas a gente esqueceu o passaporte dele dentro da copiadora. Quando a gente chegou em casa tal, e procurando as coisas, eu falei, caraca, o passaporte. Aí procura passaporte daqui, procura passaporte dali. E não achava. Ele, meu Deus do céu, eu vou voltar pro Brasil, cara. Acabou pra mim. Eu falei, André, calma, André. É Calma, pelo amor de Deus, cara. Não vai dar, meu Deus, eu perdi. E agora? Você deixou meu passaporte lá. Eu falei, caraca, pelo amor Somos de Deus. fracos assim na média. Essa é a real. Mas foi assim, eu falei, depois quando a gente achou, aí ligamos lá pro FedEx, era uma coisa do FedEx, ligamos lá, o cara, tá, o passaporte tá aqui, pode vir buscar. Eu, tá vendo, cara, tem que ter fé. Aí ele ficou mais calmo, mas era Ele é sempre... atleta? Ele tem uma história de vida incrível, cara, o André. Ele foi atleta, mas ele teve uma tuberculose óssea no auge da carreira dele de atleta de jiu-jitsu. Na época ele lutava com o Arona, com o Cachorrão. É mesmo? O Cachorrinho, né, irmão Sim. do Cachorrão. O Arona eram os tops ali Submission? dos adversários dele. E ele, assim, ele foi aluno do Carlos Henrique. O Carlos Henrique também era um cara muito técnico na época. Cachorrão, não? Categoria? Que lutou com a Arona, inclusive, não foi? Eu acho que foi o Cachorrinho. O Cachorrinho que lutava na categoria. O Cachorrão acho que era mais pesado. Mas, de repente, o Cachorrão também lutava, tipo, a DCC. Eu acho que eles lutaram. Lutão, ele e a Arona. Foi ele isso foi mesmo. dar uma queda, a Arona Mas apoiou. aí acho que o Arona já estava mais pesado. Na época, assim, eles lutavam, acredito, de meio pesado, Sim. médio, meio pesado. E aí ele teve essa tuberculose óssea. E foi ao médico. O médico, assim, tipo, falou que ele teria 20% de chance de voltar a andar. Caraca. E aí, um milagre divino. Ele hoje, né, tipo, fez uma competição. Aliás, fez 2 competições depois também dessa... Se recuperou e tal. Hoje em dia, treina todo dia. É um cara, assim... Eu me inspiro muito nele, assim, na história dele de vida, assim, sabe? Porque ele foi um cara que nunca trabalhou com outra coisa que não ser o jiu-jitsu. Quando a gente foi lá para os Estados Unidos, ele, tipo, sabe, acordava 4 horas da manhã. O pessoal perguntava, mas você é brasileiro mesmo, cara? Você brasileiro... Você acorda às 5 horas da manhã, você tá aqui 5:30 da manhã, cara. Como é que é isso? O pessoal não acreditava, cara, que ele era brasileiro. Eu falei, o Brazilian Time sempre tem 15 minutinhos de tolerância, caramba. 30 minutos, né? Nossa, Foda. Você... Eu falei por mim aqui, mas... Não, mas isso é uma coisa, tipo, quando a gente vai pra lá, cara, isso é até vergonha, cara. Sério? Assim, tipo, cara. A galera já espera que vai ser assim. Assim, tipo, quem não conhece, né? Tipo, mas o pessoal do jiu-jitsu Eu fiz uma careta clássico. aqui porque eu lembrei, você chegou aqui. Exatamente. Isso que eu falei, fui eu. Boa. Falei, pô, ela não veio mais não. Aí falei, pô, mandei mensagem. Normal. Dizem que o Minotauro é assim também. Dizem que existe o Minotauro e o Minotime. Minotime, meu Deus. Porque é o tempo dele de fazer as Caramba. paradas. Vou perguntar o dia que ele vier aqui se é isso mesmo. Gente. Então, aí prosseguindo, você foi pra lá, passou por muita coisa e num dado momento você chegou no seu limite e falou, cara, vou tirar minha vida porque tá foda. Num determinado momento eu falei assim, eu tinha sonhos, Alexandre, assim, tipo, você não tem mais propósito. Tipo, você devia se matar. Cobrança bizarra, né? Serve pra nada. Exatamente. Isso Assim, é o que muito você vai fazer agora? Tipo, você não tem, tipo, mais função, né? Você não consegue mais fazer as coisas direito como você fazia antes.
E, assim, eu comecei a entrar, assim, nessa... Espiral de frustração. Exatamente. E aí, foi quando, assim, tipo, a espiritualidade me ajudou muito, assim. Que legal. Eu sou espírita e, assim, a espiritualidade me ajudou demais, assim, você ter a certeza de que tem alguma coisa no futuro. Perfeito. Sabe, que a gente... Nos momentos mais difíceis, todas as dificuldades, elas vêm, né, por um motivo, para fazer você crescer. E acho que, assim, nesse um dia de cada vez, eu fui criando força para continuar. E eu acho que uma das coisas também que me ajudaram... Assim, o jiu-jitsu, ele me ajudou muito na vida, sabe? Assim, esses altos e baixos que a gente tem no jiu-jitsu, essas coisas que a gente tem, às vezes, de... Né, você tá ali numa posição, um estrangulamento encaixado, você pensa na vida, você fala, caraca, eu vou bater, mano. Aí você, tipo, não, peraí, achei um espacinho aqui, calma. Tá fora da vida, não né? vou bater ainda não, peraí, vou escapar aqui um pouquinho. Exatamente, cara. E te dá essa força, assim, pra você, peraí, mas eu consigo, calma aí, eu vou tá continuar. Desconfortável, mas não acabou. Exatamente, sabe? Sim. Junto com a espiritualidade, porque quando a gente não tem a certeza de que, sabe, você não tem fé no futuro, sabe? Sinistro. Você não sabe o que tem no depois. Se você não acredita no depois, fica mais fácil para você, tipo, não tem mais nada, então, né? Eu acredito acabou. em Deus. Uhum. Mas se Deus não existisse, ele teria que ser criado. Porque senão seria desespero. Exato. Vai virar adubo quando morrer? Né? Você fala, caralho, fodeu, não posso morrer. Você entende que fé move o mundo. Nada de religião. Assim, ó, eu aceito todas as religiões, porque de cada uma você vai tirar uma coisa que vá fazer sentido para você, não necessariamente para o outro. Uhum. E quanto mais você der a oportunidade de ouvir, na minha opinião, é melhor. Mas a espiritualidade, ela tem que existir. E tem que existir. Seja lá qual for o seu veículo, se for uma religião evangélica, se for uma religião espírita, se for uma religião de matriz africana, se for uma... Irmão, não me importa. Verdade. Sabe, não me importa se o seu celular é Apple, Samsung, Nokia. Ele é só o veículo para você falar com alguém. Verdade. Se o seu veículo para falar com Deus é a religião X, Y, Z... Eu concordo plenamente. Né? A espiritualidade, você saber que, porra, meu irmão, eu acho que sem espiritualidade o seu ego até te engole, porque tu acha que tudo que tu faz é fruto da sua mega, hiper, ultra capacidade de fazer acontecer. Aí uma hora da merda. Exatamente. Porque uma hora o cara fala, meu irmão, seu exame aqui deu, pá, você fala, ai meu Deus. Exatamente. É ou não é? É foda, bicho, é foda. A gente vai aprender. Foda que só se aprende isso depois de muito velho. Eu, pelo menos. Eu tive momentos, assim, na minha vida, assim, foram duas fases. fases. Que você tá velha, não. Tô falando de mim, tá? Não, só pra não ficar indelicado. Não, que isso. Não, 43 é uma idade considerada também. É bastante experiência. Uma experiência boa aí de vida, sim. Né? Mas adquirida também, assim, né, tipo, né, nas dificuldades, que, como você falou, assim, tipo, na dificuldade que a gente busca, né, uma ajuda, vamos dizer assim, né? Sim. Tipo, então, para mim, foi o espiritismo. Mas eu concordo plenamente com você. Qualquer coisa que te faça bem, e né? Que te leve. Que te eleve. Né? Que te eleve, exatamente. Né? Que você, não, vamos dizer assim, você poderia ter o mesmo efeito com a bebida, mas a bebida, ela, em algum certo momento, ela vai te fazer mal. Sim, né? Fato. Mas você, né, tipo, com a espiritualidade, você não tem isso, você não tem nada que vai te fazer mal. Então, quanto mais espiritualizado você for, Concordo. E espiritualizado que eu digo não é só, amém, né, Deus abençoe, tipo, porque nada as pessoas, disso. tipo, não é isso. É você querer se melhorar todo dia. Perfeito. Né? Você ser o melhor que você pode ser. Para você e, assim, para os outros, né, ao seu redor. Pronto, é isso. Né? É isso. Exatamente. Para mim, espiritualidade é isso. Porque hoje as pessoas estão trocando, na minha opinião, espiritualidade por grupo de pertencimento. Uhum, sacou? Uhum. Você pertence a um grupo, você tem que seguir o que aquele grupo faz, o que aquele grupo fala. E se você pensa diferente, então você não é seja lá o quê, não. Você entendeu? A gente tipo, tá muito vem assim. Pra minha gaveta. Uhum. Porra, meu irmão, que gaveta? Quero contestar, quero entender, quero saber, quero... Sabe, eu não acredito no acaso. Porra, um avião não decola no acaso. Tem engenharia aeronáutica, tem uma série de coisas.
O mundo não surge do acaso. Tudo acontece por uma razão, né? Entendeu? Então, quanto mais tolerância a sua religião te ensinar, ela vale. Exato. Quando não ensina tolerância, porra, nem... E você Tem vê interesse. até, tipo, às vezes uma pessoa... Eu tenho um amigo... eu tenho uma história muito engraçada porque eu tive um problema nas costas, né? Uma hérnia que estava, na época, assim, tipo, muito, muito ruim. E ele, assim, tipo, eu tinha um seminário na Europa para fazer. E eu fui convidada por esse cara que me viu lutando na DCC e se tornou um fã. E ele falou, tipo, Anete, quero trazer você aqui e tal. Pô, lá de Chicago, pagou minha passagem para Holanda. E aí eu consegui arrumar alguns outros seminários assim também, né, na Europa e tal. E aí quando eu cheguei na Holanda, eu estava vindo de uma série de viagens e tal. Quando eu cheguei na Holanda, minhas costas acabou. Tipo, eu fiquei com uma dor, não conseguia andar. Eu falei, caraca, e agora o que eu vou fazer? Liguei pro cara, falei, Camel, o nome dele é Camel. Camel, você me desculpa. Camel? Camel. Camel, me desculpa, mas, cara, eu não tenho condições. Eu vou ter que voltar para Chicago, porque eu tô com muita dor nas costas, não tô conseguindo nem andar. Em outro momento, eu pago minha passagem, venho aqui, dou um seminário para você. Ele fala um pouco de português. Ele, calma, querida. Eu tive um problema nas costas também e não tem problema, vamos ver como é que você se sente. Tinha uma semana ainda para o seminário, 1 ou 2 semanas para o seminário na escola dele. Ele falou, então eu vou te buscar aí, eu estava na casa de um amigo, eu vou te buscar aí e a gente vai cuidar e tal, vamos ver como é que você fica até o dia do seminário. E teve um dia, cara, que ele estava assim, Anete, hoje é o dia, a gente vai fazer isso, hoje você vai andar. E ele, assim, ele é ateu, não acredita em nada, sabe? Mas Sim. é um cara de muito bom coração. Espiritualizado. Exatamente. Mesmo sendo ateu. Exatamente. E aí ele falou, não, Anete, hoje a gente vai fazer isso. A gente vai andar, mas você tem que andar rápido. Eu falei, Camel, eu não tô conseguindo nem andar, como é que eu vou andar rápido? Ele, não, você vai andar e vai andar rápido. E ele queria ficar, tipo, fazendo massagem, tipo, vem aqui que eu vou ajudar você. Eu falei, cara, esse cara não sabe o que tá fazendo. Ele vai mexer em alguma coisa aqui, vai fazer o negócio piorar aqui. E eu tava assim, tipo, caraca, apreensiva com isso. E aí ele falou nesse dia, hoje a gente vai para esse lugar. E ele me levou num lugar, parecia que eu já tinha visto aquele lugar em algum sonho. Um caminho, assim, tipo, tinha umas pedras, assim, tipo, um caminho, assim, de pedras, de terra e pedras, com mais várias árvores, assim, do lado, assim, era um corredor, assim, de árvores, sabe? E eu lembro, assim, que tava um ventinho, assim, batia aquele vento, eu só escutava, assim, o barulho das folhas, assim, mexendo, sabe? Parecia até realmente um sonho. E aí a gente abriu a porta do carro, eu mal e porcamente conseguia, assim, ficar em pé. Ele, vamos, Anete, vamos, você tem que andar. Aí eu, Camel, eu não tô conseguindo. Aí ele, vamos. Aí eu, poxa, eu falei assim, posso só parar aqui um pouco aqui nas suas costas, só para parar um pouco? Ele, tá bom. E ele ficou de costas para mim, eu tava assim, né, tipo, virada para as costas dele. Sim. Eu coloquei as mãos sobre os ombros dele e coloquei a minha cabeça no meio das costas dele. E comecei a rezar. Pedindo a Deus para que ele, tipo, não fizesse nada, assim, tipo, para que tudo ficasse bem. Aí, tipo, né, para que aquela dor fosse embora e tal. Enfim, praticamente dei um passe nele, assim. Sim. E, né, tipo, rezei pelo aquele momento ali. Quando acabou, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, eu escutava só o barulho, assim, das folhas. Quando acabou aquele momento, ele parou e falou assim, ô, querida, você não é espírita? Você não acredita na espiritualidade? Então, acredita, vai ficar tudo bem. Cara, depois daquele dia, eu falei, cara, tudo é possível quando você tem fé. Fato. Porque você vê uma pessoa, cara, ele não tinha, assim, tipo, ele é uma pessoa boa, é o que eu falo, assim, tipo, Sim. vale mais você ter uma pessoa boa, mesmo que ela não tenha nenhuma, né, não acredita, Sim. mas o seu exemplo, né, a sua energia, ela contagia as outras pessoas Perfeito. também. Perfeito. Então, assim, tipo, quando a gente se melhora, automaticamente... Melhora o E uma ambiente. coisa que ele falou pra mim, assim, ele falou assim, Anete, apesar de eu não acreditar nessas coisas, mas quando você tá aqui, eu me sinto tão bem. Você me traz uma energia tão boa que eu quero ficar perto de você mais vezes. Muito bom. Sabe? Assim, então, eu acho que, realmente, assim, eu falo muito dessas coisas. Que assim, é isso, mas é pra falar. Mas a gente não tem pega nada. um propósito divino, sabe, Alexandre? Sim. E o propósito divino é esse, da gente inspirar outras pessoas através do nosso exemplo, sabe? Acredito. Sendo uma pessoa melhor, porque esse é o melhor exemplo que a gente pode dar. O de falar, que Deus... Isso aí, todo mundo falar, todo mundo fala. Sim. Agora, o exemplo... Concordo. O exemplo é o que arrasta, não é verdade? Fato.
Não tem a menor dúvida. Porra, curti o papo. Você não tá falando muito, não. Você pode falar mais 2 horas aqui que eu vou ficar amarradão ouvindo. Eu também, eu gosto de falar. Porque, assim, é legal ver uma lutadora falando que ela, sem a espiritualidade dela, sem a fé dela, não é nada. É mais ou menos isso que eu estou enxergando. Exatamente. Todo tempo você dá uma martelada que você... E a gente ter a certeza de que a gente tem um propósito divino na vida, sabe? Sim. Porque quando você... É o que a gente estava falando aqui desse setembro amarelo, né? Tipo, do suicídio. Porque quando você não tem um propósito, você não sabe, você não tem fé no futuro, fica muito mais fácil para você, né? Não tem sentido para mim isso aqui. Então, sim. Mas quando a gente tem a certeza que você tem um propósito, porque você não está aqui por acaso, né? A gente está aqui com um propósito divino, que é o propósito de viver a nossa vida. Eu tive um papo um papo parecido com o que você está falando com o André Azevedo, do Combate. Uhum. Na verdade, o que eu enxergo como propósito divino, que eu estou inventando aqui, no meu ponto de vista, é você fazer aquilo que o seu dom permite que você faça com excelência. E aí, como é o seu dom, provavelmente as pessoas ao seu redor irão se contagiar daquilo, né? Faz sentido para você? Faz muito sentido, Alexandre. Porque muitas vezes acho que a maioria das pessoas passa a vida sem saber qual é o seu dom de fato. Sabe? Sabe aquela coisa? Exatamente. O cantor canta, porra, o vento venta, sabe? Entendeu? É difícil a gente entender, caralho, qual será o meu dom? Porque a gente está tão imerso nas responsabilidades que são reais, que você tem que fazer. Porra, eu tenho um filho, eu tenho uma casa, eu tenho uma esposa, eu tenho que fazer com que tudo isso gire. Porra, eu não vou ter tempo de descobrir o que eu faço bem para poder fazer além do que eu espero enquanto trabalho, do que você faça enquanto... Como é que eu vou poder te explicar? Enquanto... Acho que, que a sociedade também te impõe, assim, da mídia, que você tem que ter dinheiro, e então, a pessoa fica assim... Aí você fica imerso nisso, e de repente você não consegue enxergar o que você faria de espetacular. Exato. Porque você nunca teve disposição para viver o processo, para manifestar o seu dom. Isso pode ser divino, porque imagina o seguinte, ó. Você não tinha dinheiro sobrando para absolutamente nada. Mas aí dentro você sabia, eu tenho o dom para fazer isso. Porque eu quero lutar, eu quero competir, eu quero treinar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Não era o dinheiro, era a sua vontade inata de manifestar o seu dom. Porra, o dinheiro apareceu. Exato. O processo foi duro, foi punk. Mas hoje eu não imagino a Nete cantora, porra. Exatamente. Você entendeu? Não era o dom dela. Você pode até cantar bem, mas... Você descobriu. Canto ópera também. Tá falando sério? Adoro. Metálica. Sério mesmo? Um dia eu dou uma palhinha aqui pra vocês. Demorou. Segundo podcast você vai fazer Exatamente. isso. Então, assim, isso é o propósito divino que você enxerga como divino, eu enxergo como vento ventando. Sacou? Eu tive uma conversa hoje com a minha mãe, porque a gente estava conversando sobre vida e tal. Eu tenho poucas oportunidades de conversar com a minha mãe, né? Porque ela tá aqui e eu moro lá, né? Sim. E hoje, falando com ela, eu falei exatamente sobre isso, desse propósito divino, que é utilizar o nosso dom, porque a gente tem que ter coragem de ir contra a correnteza em algumas vezes. Bizarro. E eu digo ir contra a correnteza até, às vezes, contra os nossos próprios pais. Fato, claro. Todo mundo quer te proteger. Ter a coragem de falar assim, não, peraí, mas... eu tenho que fazer isso aqui, independente de você gostar ou não. Puta. E eu falei pra minha mãe hoje, porque eu tava falando do MMA, que ela falou, ai, meu Deus do céu, você não vai fazer essas coisas não, minha filha. Você vai fazer... Eu falei, mãe, mas ela falou assim, mas eu tenho medo. Eu falei, eu sei, mãezinha, mas todo mundo tem, todas as outras mães. Eu tava conversando com a mãe da Kathleen Vieira, e ela falando, tipo, ai, quando ela vai lutar, eu me tranco no quarto, eu fico louvando, eu fico de joelho, eu fico em pé, eu sento, eu só saio quando a luta acaba. Imagina. Eu falei, mas toda mãe é igual, cara. Você acha que nenhuma mãe, ela tem, assim, tipo, aquele 100% de... né? Tipo, caraca, eu vou assistir meu filho ou minha filha. Exatamente. Não, ela tá com medo de ser quebrada. Né? Exatamente, entendeu? Tipo, acontece qualquer coisa. Ai, meu Deus. Entendeu?
Então, eu estava conversando com ela que a gente tem que ter essa coragem de, às vezes... Porque eu falei se eu não tivesse ido contra... Porque na época que eu decidi viver só do jiu-jitsu, eu tive uma proposta de emprego no trabalho que eu estava. Eu trabalhava na TIM. Comecei como consultora de telemarketing. Sim. E aí, tive uma promoção para ir para o setor de antifraude. E aí, eu estava assim, tipo... Tinha uma possibilidade de vir a supervisão desse setor. E, na época, eu sempre quis ser a melhor do que eu pudesse ser no que eu fizesse. Então, assim, tipo, eu sempre me dedicava a tudo que eu fiz, eu sempre me dediquei. Queria sempre dar o meu melhor. E a minha supervisora falou, Anete, tem essa possibilidade, eu estou indo morar na Espanha e a pessoa que eu quero que fique aqui no meu lugar é você. E eu falei para ela, poxa, muito obrigada, mas eu quero fazer jiu-jitsu. Ela, jiu-jitsu? Mas tu vai fazer o quê? Eu falei, pois é, eu quero viver do jiu-jitsu. Ela, boa sorte. Caraca. E assim, sabe? E aí eu saí do emprego. E na época minha mãe falou, tá maluca? Pelo amor de Deus, só pode tá maluca. O que essa garota tem? Porque eu tinha um emprego fixo, um salário fixo, eu tinha benefício. Possibilidade de carreira. E ela falou, pô, você tá maluca? Meu Deus, o que tu vai fazer com jiu-jitsu? Chamou de responsável? Com certeza. Falou, poxa, você vai sair, não sei o quê. E aí eu falei, mãe, eu vou sair e eu vou fazer isso, eu vou para os Estados Unidos. E ela ficou super apreensiva. E eu falei para ela, você imagina se naquela época eu não tivesse tido a coragem de falar para você, tipo, mãe, é isso que eu quero fazer. Entendeu? Eu preciso fazer isso e eu vou para outro lugar, entendeu? Imagina se eu não seria quem eu sou hoje. Não seria. Aí eu falei para ela, e por isso que eu tô falando para você isso, porque eu sinto essa vontade agora de ingressar no MMA, entendeu? E ela falou, minha filha, você vai mesmo, né? Ela, é só porque eu tenho medo. Não adianta medo. eu falar, você vai. Eu falei assim, mas você entendeu agora que se eu não tivesse seguido isso, porque esse foi a maneira, vamos dizer assim, o dom que eu recebi, foi que eu preciso, ventando. Exatamente, que eu preciso multiplicar. E o que eu digo de multiplicar, Alexandre, não é só de multiplicar, de dar aula, de você construir alunos. Eu tenho 3 faixas pretas que são muito duras, assim, que são assim, meu xodó, assim, tipo, caraca, eu construí do zero, de faixa branca. Ou brasileiras? Americanas. Sim. De faixa branca, faixa preta, sabe? Sim. Com orgulho, que me dão muito, muito calor nos treinos. Duríssimas. Duríssimas. Uma, inclusive, não sei se você conhece a Maísa Bastos, ela é de uma categoria de... Agora já ouvi falar. Luta às vezes de galo, às vezes de pluma. Na maioria agora de galo. Mas ela vem ganhando tudo, essa Maísa, tudo. Já tem acho que uns 3 ou 4 títulos mundiais de preta. Eita, porra, é braba mesmo. E na época... Adulto? Adulto, E tu faz treino duro com ela? Não, na época, a minha aluna, a Krista Martin, que é a faixa preta, ela agora é faixa preta, mas elas lutaram de faixa marrom, fizeram uma luta, na primeira luta a Maísa ganhou, aí eu falei, Martin, a gente vai corrigir esse errozinho aqui, você vai voltar. Ela, I got you, professor. Tipo, isso aí, professor, vamos fazer, vamos. Quando ela foi no Mundial, no Pan-Americano, elas lutaram e a minha aluna perdeu, acho que 2 pontos, uma diferençazinha, assim. E a gente falou, vou corrigir esse erro e a gente vai voltar. Ela, yes, professor. No Mundial, ela ganhou, assim, tipo, muito top. Ganhou sobra. Com sobra, assim, tipo, não tinha dúvida, assim, sabe? De Irado. que... Então, assim, muito duras. Então, assim, que eu falei pra ela, quando você, tipo, faz alguma coisa que você ama, entendeu? Você tem sucesso naquilo ali, porque você ama aquilo ali. Como eu falei, eu não faço pelo dinheiro. Quando eu comecei a fazer o jiu-jitsu, não é pelo dinheiro. E hoje em dia eu vejo que eu levo, né, um pouquinho assim da net, né, da minha personalidade, do que eu acredito para outras pessoas. Sim. E eu tive essa prova agora quando eu fui para a Europa, agora recentemente, eu fui dar um seminário lá na academia desse mesmo rapaz, que eu consegui dar o seminário lá da outra vez também. Como não? Camel. Uhum. Ele é da Renzo Gracie Holland. Tá. E aí, eu, durante o seminário, as pessoas eu tive o maior feedback que eu tive. Anete, o seu jiu-jitsu é incrível. Nossa, que maneira como você conecta as posições, como você dá aula. Mas o que mais impressiona é a sua energia quando você entra no ambiente. Quando você entra no ambiente, você ilumina, você traz, assim, sabe, tanta alegria, você traz uma energia. Né? Eu recebi esse feedback de mais de 5 pessoas.
de mensagem, de a pessoa me mandar mensagem e falar, cara, o seu jiu-jitsu é incrível, mas a sua mensagem, o que você, tipo, as suas mensagens, o que você falou pra gente, a gente teve uma oportunidade de sentar, assim, tipo, num grupo, assim, como se fosse um piquenique. Sim. E eu falar um pouco da minha história, escutar as outras pessoas, assim. A resenha. Nossa, exatamente. É muito importante, Alexandre. Claro. E eu vejo que realmente, como a gente falou, assim, tipo, desse do talento, sabe? Sim. Quando você pega aquele dom e você trabalha nele, Porra, nossa... ninguém te para. Ninguém te para. É Exato. verdade, é verdade. Falando sobre o MMA, como foi seu primeiro treino aqui na Nova União? Porque hoje você está morando em que cidade mesmo? Chicago. Você está morando em Chicago. Uhum. E aí veio treinar jiu-jitsu na Nova União. Isso. Por ser a equipe que é. Aham, exatamente. Como foi seu primeiro treino ali? Tomando soco? Cara, chute? Alexandre, eu vou te falar que eu adorei, cara. Eu entrei naquele cage, eu falei... E o pessoal fala assim, Anete, pelo amor de Deus, tu tava entrando no soco, tu entrava igual a louca, assim, tipo, eu entrava já pra derrubar, querendo já... Sim. E o pessoal falou, caraca, meu Deus, eu nunca vi nada igual, assim, tipo, porque... Eu acho que é tanta vontade, Sim. sabe? Mas agora, assim, eu acho que eu tô começando a ver mais essa realidade, assim, tipo, dos treinos. O que eu notei também, Alexandre, assim, tipo, como eu tenho, assim, um nível de jiu-jitsu... Exatamente. Bom Então, não, né? eu falo bom, assim, já... mas, assim, eu sinto que eu posso usar... E uma diferença é porque o meu jiu-jitsu é o jiu-jitsu tradicional, vamos dizer. Eu tenho o jiu-jitsu moderno, mas eu aprendi muito o jiu-jitsu de defesa pessoal. Perfeito. Entendeu? O jiu-jitsu de defesa mesmo, de soco, de defesa de... Então, o meu jiu-jitsu, para defesa pessoal, é perfeito. Sim. Então, eu me identifiquei muito no MMA. Porque algumas coisas, assim, que eu vejo, assim, de escudos, assim, que eu posso usar, que eu já estava muito acostumada a usar no meu jiu-jitsu, porque pela maneira que o nosso jiu-jitsu eu posso usar no MMA. Então, isso, para mim, foi assim, tipo, caramba, eu tenho uma grande vantagem aqui. Não estou falando assim, tipo, no MMA, vale soco, vale chute, e eu estou me preparando também nessa parte, treinando bastante parte em pé, né, tipo de soco, chute. Sim, treina com quem lá, o kickboxing? Eu tô treinando, fazendo mais aulas com o Emerson, muito bom. Nossa, o treino dele é muito bom. Esse último treino que a gente fez, ele falou assim, tipo, Anete, hoje a gente vai fazer um treino pra você receber mesmo pancada. Aí eu falei, fiquei com uma dorzinha aqui na perna, eu falei, ai meu Deus do céu, o que me espera aí? Mas, assim, eu tenho, assim, gostado muito dos treinos, assim, mesmo com soco, com chute, porque eu consigo, e como eu faço, né, o wrestling já há um tempo, Isso eu consigo conectar o tempo, assim, as entradas. Timing é tudo, cara. Muito bom, muito bom. Timing é tudo. Tenho gostado muito, assim. Os primeiros treinos foi engraçado, porque eu não sabia nada. Eu lembro que o Dedé estava assim no meu corner, Anete. Não, Anete, pelo amor de Deus, tipo, entrava tava para um lado, já entrava, não queria nem saber, entendeu? Sim. Mas, assim, agora eu sinto que eu tenho filmado, assim, os treinos, filmei alguns do início e filmando agora, assim, olhando os treinos, eu falo assim, caramba, eu consigo ver o progresso, sabe? Então, no início, assim, era muita vontade, eu acho, assim, mas agora eu consigo combinar um pouco mais a técnica em pé, porque, né, aprendendo um pouco mais, assim, nessa imersão que eu tenho feito aqui nos treinos de boxing, kickboxing, mas mais é o boxing e o kickboxing. Pra tu pegar a noção de distância, né? Exatamente. E os treinos que a gente tem lá no CT, uns treinos de cage, que é específico, né? Tipo, grade, assim, tipo, tem sido muito, assim, muito aprendizado. Até 57 você vai lutar. Isso. Como que você vê a campeã dessa categoria hoje, a Shevchenko? Como é que você... Eu avaliei, assim, a última luta dela com a... Duríssima, meu irmão. Thalita? Thalia, né? O nome dela. Porra. Nossa, muito duro. Né? E assim, eu fiquei vendo, eu falei, caramba, porque a outra menina também tem uma parte em pé muito boa. Mas eu falei, cara, você imagina, assim, uma parte em pé, mais ou menos, com o jiu-jitsu que eu tenho ali naquela categoria. Entendeu? Assim, hoje eu sou bem realista, como eu te falei, entendeu, Alexandre? Eu sei do meu potencial, mas eu também sei do que é o jogo, vamos dizer assim, pro UFC, por exemplo, eu sei que o fator da minha idade poderia ser um fator determinante para que eu não venha a lutar esse campeonato. Mas tem outros eventos irados. Exatamente. E eu, assim,
PFL, tem o One, tem muitos Bellator. eventos. Exatamente. Meu irmão, pra mim, a PFL hoje, eu não sei não, meu irmão. Tu meter uma temporada, um checão de 1 milhão, quanto tempo tu vai levar pra fazer isso no UFC, cara? Exatamente. Muitas possibilidades. Muitas possibilidades. O One. Eu não sei se ainda existe. O Rising existe? Porque quase não tem edição nenhuma, cara. Não, acho que o Rising não tem, não. Mas tem um outro evento também que agora... Acho que tem o Fury lá fora também, que tem um evento que tá crescendo bastante. E lá fora tem muitos outros eventos também, né? Assim, mas eu, assim, com a vontade que eu tô, eu vejo assim... Mas falando da Shevchenko, eu acho que se a menina tivesse... Porque ela chegou aí para as costas da Shevchenko, né, conseguiu ali uma finalização, quase conseguiu uma finalização. Mas eu falei, se ela tivesse um pouquinho mais de jiu-jitsu, nossa, ela ia chegar muito mais longe. Então, assim, por isso que eu sou tão confiante no meu jogo, assim, pro MMA, entendeu, Alexandre? Sim. Algumas pessoas podem falar, tá, né, tá maluca, mas, assim, assim, uma confiança interna que... Mantenha, tá maluca nada. Por que tá maluca? Esqueci agora, deu branco, aquela outra brasileira, que vai lutar, inclusive, agora. É brasileira e é americana. A Mackenzie? Mackenzie, minha amiga. Ela faz um jiu-jitsu muito bom. Muito bom. Você vê que, cara, eu também, muito. Eu tive a oportunidade de treinar com ela e com o pai dela. O Megaton, né? Muito duro. A gente deu um treino e eu lembro, tipo, o treino foi para ele olhou para mim, ele... você é dura pra caralho, meu Deus do céu. E o Megaton odeia perder, né, cara? Em treino, você diz? Nossa senhora, eu odeio perder em qualquer coisa, né? Mas, mesmo? Cara, em treino, ele, tipo, a gente deu um treino assim, ele parou, não, vamos treinar de novo, cara. Vamos treinar de novo. Então, você chegou a treinar com a Mackenzie lá fora, as duas? A gente teve a oportunidade de treinar, eu fiquei em Vegas recentemente para ajudar uma amiga minha. Ela me chamou para fazer parte do treinamento dela para uma luta que ela ia fazer contra a Roxanne. Modafferi. Isso, fizeram uma luta de grappling e ela me chamou para ajudar ela no camp, então eu fui para Vegas para ajudá-la e tive a oportunidade de ir nesse centro de treinamento lá do UFC, do UPI. Isso. Nossa, um mundo ali dentro. E aí a Mackenzie me mandou uma mensagem. Poxa, Nete, você tá aí, vamos treinar. Eu, claro, vamos sim. Eu já conheço a Mackenzie há muitos anos. A gente sempre se fala nos campeonatos. Sempre fomos, assim, tipo, muito conectadas, assim, muito sabe? Bom. Sempre trocamos várias ideias, assim. E foi muito bom, assim, poder treinar com ela. Ela falou, Nete... Cara, você vai ter muito sucesso no MMA, cara. Que legal ela falar assim, isso. Foi muito bom assim, a oportunidade e a experiência, porque ela também é uma pessoa que tem uma energia, assim, tipo, muito... Eu nunca... Se você pegar qualquer foto dela, ela tá sorrindo, cara. Né? E o sorriso dela, assim, sorrisão, irradia, né? Irradia, assim, né? Positividade, né? Ela é muito iluminada, gente. Muito. Espero um dia recebê-la aqui pra gente fazer uma resenha, Mackenzie. Com certeza, né? Vou cercar ela se ela estiver no UFC Rio aqui. Com certeza. Não, eu tenho certeza que ela tem um coração muito bom. Ela com certeza viria participar. Sim. Então, mas o que você acha que é o segredo da Valentina para ser tão dominante quanto é naquela categoria e não é uma grappler como você? O que você acha? Eu acho que ela é uma atleta excepcional. Claro que ela tem uma parte em pé muito boa. E, assim, por ela ser uma atleta excepcional, ela é uma pessoa que busca conhecimento. Então, assim, isso eu acho que é um diferencial nela. Ela nunca para ali, assim. Nunca para. Ela não tem... Porque eu acho que o problema de algumas pessoas é a cabeça fechada, assim, tipo... eu não posso aprender desse faixa branca. O que esse faixa branca tem para me ensinar? Eu tenho a mentalidade que eu aprendo de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Você olha uma coisa... o cara tá fazendo um detalhezinho diferente ali. Interessante. Né? Então, eu acho que essa cabeça aberta que ela tem de aprender, de estar sempre em evolução, eu acho que isso que faz ela continuar. Porque você vê, ela, tipo, realmente não é, mas ela tem um chão... Não é uma grappler, mas ela tem um chão excelente. Defensivo. Defensivo. Sim. Quando ela precisa também de alguns ataques ali no chão de dominância. Passa guarda, pesa bem. Exatamente. Então, assim, tipo, ela tem, né... De repente, se ela pudesse investir um pouco mais, nossa, ela seria assim, tipo... Então, mas aí eu acho que entra naquele lance. É como se você, grappler, investisse mais no kickboxing. O Pedro Reis fala uma coisa, você só faz no cage aquilo que você treina. E se você treinar muito o que não é a sua praia, tu vai chegar lá com canivete.
o fuzil vai estar descarregado. Verdade, Né? verdade. Faz sentido, sim. Talvez isso mantenha os campeões sendo campeões, cara. Faz todo sentido. É porque a gente sempre acha que, porra, vou suprir o que mais me falta e aí fodeu. Não, e assim, pro que ela faz pra categoria assim, dela, Voando. exatamente, tá muito bem. Cara, ela não depois da precisa Amanda, mudar. alguém ganhou dela? Acho que não, né? Eu acredito que não. Acho que não. E o que você acha que faz da Amanda tão braba quanto é? Cara, eu acho que é a mesma coisa. A Amanda é uma mulher, além de ser muito forte, né? Que ela é muito forte. Forte, eu acho que ela forte forte mesmo. de força. Eu acho que ela é muito versátil, assim, sabe? Ela é boa no chão, ela é boa na parte em pé. Porra, ela nocauteou a Holly Holm com um chute lindo, cara. Eu não esperava. Entendeu? Daquele jeito. Cara, ela é muito boa em cima, ela é muito boa embaixo. Ela tem quedas também, assim, tipo... Ela é uma lutadora muito... Acho que, assim, tipo... comparando, assim, tipo... Agora, um Charlie do Bronx com ela, assim. O Charlie do Bronx também, um cara, assim, que eu acho, assim, também super versátil. O cara é bom em cima, é bom embaixo. E, tipo, mesmo que ele, né, esteja numa situação... Tomou o knockdown, caiu, mas ainda é perigosíssimo no chão. Sem né? dúvida. Que foi como ele finalizou o cara lá. Sim. Tipo, Sim. trouxe o cara pro chão e finalizou o cara. Depois de um knockdown, né? Sim. Eu acho que a Amanda é muito assim. Ela é muito versátil. Entendi. Muito boa em cima e embaixo. Faz sentido. Ela é muito boa. Eu juro que na luta entre ela e a Cyborg, eu achei que seria uma luta mais dura. Também assim. achei. Foi achei. Rápida. Nossa, eu fiquei muito surpresa com aquela luta. No boxe. Muito surpresa. Mas eu achei também que a Cyborg, ela foi assim, muito... Foi, tá? Verdade. Assim como... ele me lembrou assim, um pouco da luta do José Aldo com o McGregor. Que o José Aldo também entrou assim, tipo, né, cara... Pra brigar. Exatamente. Vamos brigar. Uhum. E ela foi assim, tipo, na técnica, né? Ela usou aquilo ali, tipo, pra usar aquele momento pra fazer o que tinha que ser feito. Sim. Foi muito, assim, inteligente na luta. Não preciso nem perguntar se o seu objetivo na luta de MMA vai ser botar pra baixo. Porque, Nossa. porra... Eu vou te falar que nos treinos eu já fico assim... Cara, Tem que agarrar. Olha, assim, caçando, né? Mas, assim, tô melhorando nisso. Tipo, pra também não ficar, né? Mas, assim... E os treinadores lá também, tipo, Anete, não tem como você mudar a sua característica. Sim, Até porra. porque, tipo, é por isso que você tá aqui. Fez a vida inteira. Exatamente. E eu não quero, assim, eu realmente quero... Eu sei que o jiu-jitsu é o jiu-jitsu que me trouxe até aqui e é o jiu-jitsu que vai me levar onde eu preciso chegar também no MMA. Porra. É assim que eu tô vendo. Não tenho dúvida que você vai chegar longe, vai voar. Obrigada, Alexandre. Pô, Anete, eu que agradeço, cara. Resenha maravilhosa. Muito boa Espero que mesmo. você tenha gostado. Nossa, Espero eu que você adorei. volte mais vezes. Com certeza. Espero que a audiência tenha conhecido um pouco mais de você. Quem ainda não conhece, a galera do Jiu-Jitsu, tenho certeza que conhece. E que você dê muita... Que você exponha todo o seu talento no MMA, cara. Você merece. Obrigada, Guerreira pra Alexandre. caramba. Vai Obrigada. arrebentar. Eu achei muito legal porque, como você falou, muitas pessoas assim não tem... Eu saí do Brasil, parece que não, mas há 15 anos atrás. Então. Tem pessoas que perguntam, mas você é brasileira? Principalmente por causa do nome, o nome né? é punch, irmão. Você vê lá, Mas você... Anete com 2 N's, Stack com 2 A's. Falei, porra. Né? 2 N's e 2 T's, a Nete. 2 N's, 2 T's e 2 A's, não é isso? Isso. Uau. A galera, Tudo é triplo, duplo. Quem não conhece o Durinho também fala Gilbert Burns. Esse cara não é brasileiro. Exatamente. Ele é brasileirão, porra. Do Fonseca, do Bronx. Exatamente. Eu acho que é muito importante para as pessoas conhecerem uma mulher nordestina, entendeu? Eu nasci em São Luís do Maranhão. Você falou isso, tu é nordestina? Sou São Luís do Maranhão. Então não vamos encerrar agora, não. Me fala, eu não tinha ideia que você era nordestina. E como é que tu veio parar no Rio? A minha mãe, assim, tipo, uma guerreira, né? Tipo, a gente... Né, minha mãe chegou a passar fome lá quando eu estava grávida de mim. E eu tenho uma história engraçada, porque ela fala... Eu adoro manga. Nossa, eu adoro. Eu fiz uma competição de manga com meu irmão, que mora lá no Maranhão. Tomou leite depois. Vou morrer. Não, eu nem gosto muito de leite, mas é só manga mesmo. Então, eu comi 17 mangas e meu irmão comeu 11. Caralho. Ele perdeu? Perdeu, exatamente. Esse é o tanto que eu gosto de manga. Mas a minha mãe, quando estava grávida de mim, tipo, não tinha muito o que comer, então ela comia, assim, subia na árvore, comia manga, era manga verde, manga com sal, era manga de tudo. Caraca, tipo, o que não faltou foi manga. E aí, quando eu completei 1 ano de idade, ela se mudou para o Rio, e aí começou, tipo, né, eu basicamente me criei no Rio, mas sempre quando eu vou ao Maranhão, assim, eu me sinto muito conectada àquele lugar, sabe? Porque eu amo natureza, açaí, tudo quanto é lugar.
Você vai pra lá, cara. Pô, meu pai tem uma fazenda de açaí lá. Nossa, legal. eu como açaí da fonte. Que maneiro. Muito, muito, muito legal. Muito diferente do açaí que você come aqui? Nossa. Não tem assim, nada a ver? Não tem nada a ver. Engraçado, acho que é no Pará. A galera come açaí com carne? Eu como açaí com peixe também. Açaí com peixe frito. Como assim? Exatamente. Mas com farinha d'água, delícia. O que é farinha d'água? Farinha d'água é aquela farinha com grão assim um pouco mais grosso. Ah, tá bom. Mas é de mandioca. De mandioca. Tá bom. Isso. Farinha d'água é o apelido. Isso. É o nome que eles dão para a farinha. Tá. Mas, Alexandre, eu vou te falar. O dia que você comer o açaí dessa forma, tipo assim, o açaí sem nada. Tá, mas se eu comprar fruta, é só botar na boca. Não. Porque a fruta, na verdade, ele é como se fosse um coquinho. Ah, tá. Então, você coloca, tipo, num processador, ela vai separar. É como se fosse um coquinho mesmo. Você só tem uma raspinha, assim, de Mas pele. tem que tirar a casca antes de botar no processador? Não, eles colocam, assim, tipo... Tudo. E Vai. fica, assim, tipo... Uma película bem fina que sai. E depois fica como se fosse um coquinho pequenininho, assim. Tá. E aí... Ele coloca com água. Então, da maneira como eles comem lá, acabou de sair o açaí, ele tá até um pouquinho morno ainda. Porque eles colocam mesmo. in natura. E aí coloca o açaí numa bacia. O meu irmão coloca o açaí numa bacia. Uma baciazinha pequena. Sei. E assim, coloca farinha dentro. Pra dar uma consistência. Aí fica aquela, tipo, como se fosse um pirão mesmo, sabe? De Sim. açaí com farinha. E aí bota um peixinho na brasa. E aí vai comendo uma colherada de E é açaí. naturalmente doce? Não, ele tem tipo um gosto assim, como se fosse gosto de... É um gosto assim de grama. Tem gosto de verde, coisa assim, tipo... Entendi. Na verdade, ele é neutro, assim, tipo... O xarope de Guaraná que dá aquela adoçada braba. Que Exatamente. Porra, eu nunca comi um açaí original mesmo. Nossa, Alexandre, vou ter que fazer um açaí Você vai pra você comprar uma tradicional. porra? Não tem. Me arruma aí. Exatamente. Você vai comprar uma polpa aqui, ela já vem Já vem. adocicada e tudo mais. Exatamente. E esse que é o problema. Assim, até pra você, tipo, provar um açaí mesmo... Até as polpas que vêm congeladas já vêm com Guaraná. Então sim. é difícil mesmo pra você encontrar. Até nas casas de suco, às vezes eu vou, tipo, eu quero açaí Sim. natural. Aí, tipo, vem misturado com alguma coisinha assim, sabe? Mesmo que seja lá no fundinho, você consegue sentir. Sim. É muito diferente. Tem data pra falar pra gente quando estreia, Net? Eu posso dizer que agora, provavelmente no final de outubro. Tá. Eu tô muito animada. Tá. Eu vou confirmar a data em breve, assim, tipo, tem os últimos ajustes finais aí com o evento e tal. Mas falei com o Dedé Pederneiras e falei pra ele que eu tô super animada. Se tinha possibilidade de lutar, ele falou, com certeza. Então, só estava aguardando a data e agora acredito que seja realmente no final de outubro. Só estamos esperando, assim, os últimos ajustes e uma adversária, né? Vamos ver se tem alguém para aceitar essa luta aí. Quando acabar, você volta para os Estados Unidos, volta para Chicago. Volto para os Estados Unidos. Eu tenho um evento no Panamá, que é um camp... tipo surf com jiu-jitsu. Irado. Tipo lifestyle, né? E aí eu volto para Chicago para ficar um tempinho lá. Porra, Net. Muito Obrigado. bom. Obrigado a você, Foi um prazer Alexandre. essa resenha contigo prazer. aqui. Prazer foi todo meu. Quanto tempo aí, Filipão? 1h30. Pô, 1h30. Caraca. Nem vi passar. Nem eu. Passou assim, tipo... Parabéns, tá? Obrigado. História linda. Nossa, obrigado mesmo, Alexandre. Que prazer, que honra. Muito obrigado pela oportunidade aí com a ConnectCast. Um podcast maravilhoso que entrevista várias pessoas. Eu tenho ouvi várias, né, coisas assim que adicionaram muito na minha vida. Não só no meu jiu-jitsu, no meu dia a dia, mas na vida. Legal. Então, assim, tipo, é muito bom de ter pessoas assim como você que, né, dão oportunidade para as pessoas, assim, para conhecerem. Sim. Não só, assim, porque dentro do tatame, né, a gente vai fazendo o trabalho, vai aparecendo ali. Mas fora do tatame, quem são essas pessoas, né? É muito importante. Muito Conectar importante. essas pessoas às pessoas que assistem. Esse é o propósito. Exatamente. Tu pegou. Peguei. Valeu. Valeu, galera. Os...